Sejam bem-vindos a mais um podcast da Dale Carnegie. Esse é o terceiro podcast da Dale Carnegie. Meu nome é Cássio Viegas, eu sou trainer da Dale Carnegie e comigo hoje tem uma convidada muito especial. Ela que é engenheira civil aqui em Dourados e especialista em vendas, referência em autoconfiança, comunicação, uma mulher de negócios. Letícia Albino. Olá, Cássio. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite e acho que o papo vai ser muito legal. Show de bola! E também comigo está o nosso... por trás das câmeras aqui, o nosso amigo, produtor, proprietário da Backstage e que vai falar um pouquinho de como você encontra esse podcast e as outras coisas da Dale Carnegie, Paulo Budni. Show de bola, é isso mesmo, Cássio. Você encontra Dale Carnegie MS no YouTube ou também nos nossos canais do Instagram, como Dale Carnegie Dourados. E eu vou te contar, viu? Se você gosta de ouvir lá no Spotify, no seu carro, a caminho do seu trabalho, você pode ouvir também nos principais agregadores de podcast. O nosso podcast aqui é aprender ainda mais com esse papo. Então vamos curtir este papo que vai ser sensacional. Tá contigo, Cássio? Opa, obrigado, Paulão. Letícia, começa falando pra gente aí, como que surgiu a sua paixão pela engenharia? Bom, na verdade eu nunca fui apaixonada pela engenharia. Era um sonho fazer engenharia e até o quarto ano eu ainda não tinha me encontrado. Eu não sabia exatamente o que eu queria e eu não tinha nenhuma área que eu de fato tinha me apaixonado. Foi aí que no quinto ano da faculdade, que era o estágio obrigatório... Por que você não se encontrava na área da engenharia? Porque eu nunca me senti muito à vontade num canteiro de obra. E na minha cabeça, engenharia era diretamente ligado a canteiro de obras. E eu não me sentia muito à vontade nesse ambiente de construção, de obra. E aí foi quando no último ano da faculdade tinha o estágio obrigatório e o pessoal o meu coordenador informou que o pessoal do Corpo de Bombeiros, eles estavam contratando estagiários. E aí eu não tinha nada a perder, precisava fazer também o estágio obrigatório, eu deixei meu currículo lá. E logo após eles entraram em contato comigo para uma entrevista e perguntaram se eu já poderia começar. Então, na segunda-feira eu já iniciei o meu estágio no Corpo de Bombeiros e daí eu comecei a me encontrar, me sentir mais feliz. Então, o estágio no Corpo de Bombeiros foi uma virada de chave para ti? Foi. Foi ali que eu comecei a entender a importância do engenheiro civil na prevenção, combate e incêndio e vi que eu gostava dessa área. Então, eu fiz meu estágio ali por 6 meses. E é engraçado porque nesse estágio, né, foi eu, a Ana Calife, que hoje é a minha sócia, e tinha um colega também de sala, que era o Guilherme. Certo. E nós 3 fazíamos estágio lá no Corpo de Bombeiros. E depois um rapaz, né, que tinha uma empresa, ele convidou nós para fazer estágio nessa empresa. E foi nós 3 para lá. E ali eu vi que eu e a Ana, a gente tinha uma forma muito parecida de trabalhar. Pera lá, mulher. Então você tá acelerando o negócio aí. A Ana, que é tua sócia hoje, então, a história com a Ana começou na faculdade ou foi lá nos bombeiros mesmo? Foi lá no Corpo de Bombeiros. Apesar da gente ter estudado desde o primeiro ano da faculdade, eu tinha meu grupo de amigos e a Ana tinha o grupo de amigos dela. E aí, quando a gente foi fazer estágio, foi ali que a gente viu que a nossa forma de trabalhar era muito parecida. Legal. E nessa empresa, como era uma empresa que tinha muito homens, porque eles trabalhavam com projeto e execução de obra, então ficava sempre eu e a Ana lá no escritório. Então, sempre quando tinha que fazer algum serviço fora, algum levantamento, ia eu e a Ana. Então, foi ali que a gente foi alinhando a forma de trabalhar. Legal, Letícia. E eu te apresentei como especialista em vendas, comunicação, e uma coisa que é muito bacana é que hoje você é conhecida aqui em Dourados na área de combate a incêndio, né? Essa é a parte que você é especialista na área hoje, né? Isso. E aí foi ali que eu comecei a conhecer mais da área e no final do meu quinto ano da faculdade, perto de me formar, o meu chefe, ele tinha comentado a hipótese de nos contratar para ficar nessa empresa, né? E eu adorei a ideia, porque eu sou apaixonada por Dourados e continuar aqui ia ser... E você veio da onde, Lê? Eu sou de Marília, interior de São Paulo. Ah, tá. E por que veio pra cá? Eu vim pra cá porque a minha irmã se casou com um rapaz daqui e ela constituiu família. E eu vim pra visitar a minha irmã e ver a minha sobrinha nascer e acabei ficando por Dourados. Curtiu Dourados e ficou por aqui. Curti. E hoje é o que você quer pra tua vida? É.
Legal. E depois disso, depois que você, o teu gestor te contratou, aí você continuou trabalhando na área de prevenção e combate a incêndio. A intenção dele nos contratar foi para dar seguimento no escritório e atuar na área de prevenção. E aí eu fiquei muito feliz com a ideia e acabei fazendo um contrato de aluguel aqui, né, por 1 ano em Dourados. E aí quando a gente foi para festas de finais de ano, e quando a gente retornou para Dourados, a Ana me veio com a seguinte ideia. Lê, eu tô pensando em sair da empresa, e a minha mãe perguntou por que eu não chamo você pra gente montar algo junto. E a hora que ela me falou isso, me deu um baque, Como que é o nome da mãe da Ana? Noeli Calife. Então a sociedade de vocês é culpa da dona Noeli, então. Da dona Noeli. Certo, e aí? E aí... a hora que ela me falou isso, me deu um baque. Eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu tava com uns planos de continuar na empresa, porque era o meu sonho sair da faculdade já trabalhando. E isso tava acontecendo. E a hora que a Ana me falou isso, me deu um choque. E aí eu fui falar com os meus pais, com a minha irmã, e eles adoraram a ideia. E aquilo na minha cabeça ainda tava muito estranho. E foi passando os dias, a gente ainda continuou lá, não tínhamos colado o grau ainda, quando estávamos na empresa. E assim que a gente colou grau, a Ana pediu para se desligar da empresa. E no dia seguinte, eu também me desliguei da empresa. Isso foi numa quinta-feira. Aí, saindo de lá, eu e ela ficou conversando como que seria e tal. Aí, na segunda-feira, a gente combinou de sair 8 horas da manhã para visitar clientes. Pá, então, quando vocês abriram o negócio, a primeira coisa que vocês fizeram foi visitar clientes, foi vender. Foi vender. Tá, da onde vocês tiraram essa ideia? Porque hoje em dia é muito comum, né, quando alguém começa um negócio, a pessoa se forma em engenharia, direito, seja qualquer área, arquitetura, a pessoa ela quer ter o escritório dela, ela quer montar o escritório, ela quer ter todas as ferramentas necessárias para depois fechar negócio. É muito comum eles pensarem assim, que não é assim que funciona. Mas os profissionais saem da faculdade achando que é assim, né? Vou abrir meu escritório e aí eu vou ganhar dinheiro, né? E vocês foram para um caminho muito certo, que é, poxa, primeiro a gente precisa de cliente, para depois a gente ter um negócio. Como é que vocês tiveram essa sacada? Cássio, sinceramente eu não sei como que foi essa sacada. Mas a gente, na segunda-feira mesmo, o ocorrido foi na quinta, na segunda-feira a gente saiu de porta em porta na Rael Bonfacker. Pá, né? que massa! Que é uma das principais aqui de Dourados. Aí a gente saiu, foi entrando de comércio em comércio. O que vocês falavam pros caras lá no comércio? Olha, era uma tentativa e erro. A gente entrava em um, aí falou, eita, isso não pode falar não, né? Não foi legal. Isso foi bom, vamos falar no próximo. Então a gente chegava mais ou menos assim, falando... Quantos anos, Lê, vocês tinham? Era 23, 22. 2 menininhas querendo vender projetos de engenharia, prevenção de incêndio pro comércio. Então a gente chegava mais ou menos perguntando como que estava a situação do certificado, que nós trabalhávamos com regularização. E a gente tinha acabado de colar grau. Então não tinha cartão, não tinha CREA ainda, né? E aí a gente andava com uma pranchetinha e a Ana anotava o nosso telefone e arrancava o papel e entregava para a pessoa. Que massa. E nisso, a gente entrou numa loja e aí a Ana começou a escrever. O rapaz perguntou assim, vocês não têm cartão? E aí a Ana falou, não, porque a gente ainda não tem o CREA. A gente tá esperando o CREA sair para fazer o cartão. E para nossa surpresa, ele deu um baita de um elogio, sabe? Ele falou que achou muito bacana a nossa atitude de já tá com esse gás, de sair para vender, faz sentido. né? A gente não tinha nada, nem CREA tinha para sair para vender. E nisso foi Weimar, Marcelino, e a gente foi rodando o comércio todo aqui de Dourados, de porta em porta, só que a gente viu que não tava dando certo. Ah, tá. Mas tem um ponto bacana aí que eu quero pegar um gancho aí, que é assim, tem algo que a gente fala bastante, que é assim, quem não tem cabeça compensa nas pernas, né? E era o caso de vocês, porque vocês não tinham técnica de vendas. Não. Vocês não tinham técnica de conversar com as pessoas, mas vocês tinham pernas, vocês trabalhavam, né? Então é difícil algo não dar certo quando as pessoas trabalham. Mesmo sem você ter know-how, porque se o cliente perguntasse assim, tá, mas o que vocês já fizeram? Cadê as evidências? Cadê os cases de sucesso? Não existia, porque acabou de começar o negócio. Mas até um cego com uma metralhadora acerta alguém. E eu acho que isso aconteceu. Aconteceu.
Para nossa surpresa, não aconteceu como esperado, porque a gente estava com o intuito ali de seguir com regularização, e o primeiro serviço que apareceu foi fazer projetos complementares de uma clínica de fisioterapia. Certo. Que era de um amigo do pai da Ana, né? E aí... Para quem não é da área da engenharia, o que é um projeto complementar, Lê? Seria o projeto hidráulico e o elétrico. Legal. E aí ele falou, olha, eu estou construindo uma clínica e preciso desses projetos. Vocês fazem, assim, eu não tô com pressa, então pode ser no tempo de vocês. E a gente achou uma baita de uma oportunidade, porque a gente já tinha feito isso na faculdade, né? Então, como a gente tinha tempo livre, a gente falou, bom, tais dias da semana a gente vai sair para vender, à tarde a gente volta e estuda e desenvolve esse projeto. Que legal. Né? A gente teve todo o apoio do pessoal aqui da faculdade, porque a gente pediu auxílio para os nossos professores e coordenadores e eles Chama todo mundo, me ajuda. Nós vendemos um negócio, nós não sabemos fazer. E aí, claro que depois nossos professores revisaram também. E eu, como ele era bem amigo da família da Ana, ele super apoiou a ideia. Legal. Inclusive, ele ainda é nosso cliente, que a gente regularizou a clínica e tudo mais, né? E isso foi no mês de fevereiro, 10 dias depois que a gente saiu para vender. Legal, cara. Então, tipo assim, foi algo que funcionou. Você falou assim, cara, estamos no caminho. Foi. Tava no caminho. Então, deu uma animação ali, né? Porque na minha cabeça eu tinha uma expectativa assim, bom... uns 6 meses aí, eu acho que não vai entrar nada, né? E com 10 dias eu falei, caramba, tá muito legal. bom. Tô né? rica. Muito feliz. E o valor do projeto era o mês de salário meu e da Ana, que a empresa tinha legal. proposto, né? Top. Então a gente falou assim, cara, o mês de fevereiro tá pago, né? Fizemos, Temos que buscar março agora. E aí chegou no mês... Isso vocês trabalhavam onde? Cada uma na sua casa? Como é que era? Cada uma na sua casa. A Ana pegou um espaço e fez dali um escritório e eu num cantinho da sala. Da sala da casa que eu morava. E aí no mês de março aconteceu um outro episódio. A gente estava saindo para captar clientes e até então não tinha tido 0 de retorno, né? E aí o tio da Ana, né, entrou em contato com ela e falou assim, Ana, lembra daquele estagiário de engenharia que fazia aqui no meu escritório, que ele é engenheiro, né? Ele falou assim, ele pegou um serviço lá em Ponta Porã de regularização do Corpo de Bombeiros e ele não deu conta de fazer, ele queria saber se você poderia fazer, só que o serviço ele já tá com um valor fechado e aí era só para vocês fazer mesmo no sistema de vocês, do sistema do Corpo de Bombeiros, né, o nome de vocês e tudo mais. Nisso, nosso CREA já tinha saído, a gente já tava com o nosso cartãozinho, né? Certo. E aí, nossa, bora, só que isso era em Ponta Porã. E aí, quando a gente foi falando, né, não, amanhã a gente tá lá, só que um dos equipamentos fundamentais para fazer levantamento de um local é ter uma trena, e a gente não tinha trena, né? Então, a gente acordou bem cedo, viu a hora que a Sertão, a loja abria, que vendia trena. Vocês eram engenheiras e não tinha trena. Interessante. E a roupa que a gente usou foi a roupa que a gente usou para tirar fotos de formatura, porque nem camisa direito a gente tinha. Então, a gente tinha uma camisa branca, a calça das fotos e a bota para tirar foto, né? O coturno. Então, a gente foi lá. E aí, ficou esperando a loja abrir, já chegou bem próximo do horário. A loja abriu, a gente comprou uma trena. É uma trena, ela é uma métrica, que você enrola assim e vai puxando para tirar as medidas. Porque a gente sabia que era um lugar muito grande. E a trena laser, né, que a gente tem hoje, ela facilita bastante. Só que como lá também era muito grande, essa trena, ela tem um custo muito alto, né, também. E então a gente foi lá e comprou essa trena. E fomos, todas animadas, felizes no caminho e muito contente, né, que era uma realização isso daí. Sim. E assim, o que passaram pra gente é que era um salão de festa pequeno, né? E o valor também era muito baixo, então a gente falou, não, beleza, a gente vai dar conta. Chegou lá em Ponta Porã, era no Clube do Laço. Pá! Era um baita evento. Era um lugar gigantesco. Não lembro exatamente quanto que era, mas era o terreno lá, assim, uns, sei lá, 3.000 metros quadrados. E tudo isso tem que estar contemplado no projeto de incêndio, né? E não só aquela edificação, porque são várias edificaçõezinhas ali e tudo isso tem que estar dentro do projeto de incêndio. E aí, eu e a Ana começou a tirar as medidas com aquela trena e começou a chover. E o Clube do Laço é um barreiro, né? E vocês toda chiquetosa com a roupa da formatura, da colação de grau. Das fotos de formatura, né? A camisa branca. E nisso, quando a gente começava a voltar de enrolar a
a trena, Uhum. aquilo respingava barro na nossa Poxa. camisa. E aí, pra ajudar tudo, a trena quebrou. A trena Caraca. quebrou. Ou seja, ela não enrolava mais. Certo. Entendeu? E aí a gente começou, e vai pra lá, e vai pra cá, e vai pra lá. E puxa aquela trena, e começou a ficar tarde já. Aham. Já começou a ficar perto de O escurecer. que passava na cabeça, Lê, nessa hora? Aí, que a gente precisava falar com o rapaz, Pá, né? já que não fechou. compensava o custo-benefício do negócio. Já tinha ido, né? Porque ali, antes mesmo da gente receber, a gente já tinha gastado, né? Que a gente gastou com a trena, gastou com isso, gastou por aí e tal. Pegou Enfim. ar. Você e a Ana pegaram ar no dia. Então, aí na hora que chegou o rapaz, e aí, tá dando certo, né? Aí a gente perguntou, como você fez isso, né? Por que você não passou as informações certinho pra gente? Ficou meio assim, não, então vamos lá com quem contratou a gente, com quem me contratou e tal. Cheguei lá, era um amigo do meu cunhado, Pá, amigo do Manuel Dias. amigo do Manuel Dias. E daí eu tava, assim, um pouco furiosa, cheguei lá, era amigo dele, não tinha como Quebrou ficar no brava, meio. né? Não tinha, porque ele é um cara muito bacana, Sim, né? sim. Ele tem uma loja de extintores lá. Uhum. Lá em Ponta Porã. E aí, mas beleza, foi uma baita de uma experiência, a gente fez o levantamento, chegou, passou pro Deram computador, conta. deu Pagaram conta. pra trabalhar, mas deram conta. Sim, feliz ainda. E é legal, Lê, que esse tipo de trabalho, ele é um trabalho muito recorrente teu. Uhum. Hoje, esse é um dos principais negócios que você faz, Uhum. que é regularizar eventos, shows, certo, né? Sim. E a primeira experiência foi nesse dia de surpresa. Assim, tinha tudo pra conspirar a favor de eu desistir ali já, Vocês né? dominaram no peito e tocaram o bar. E ainda foi legal, porque na volta, eu e Ana voltamos mudas. O que passava na cabeça, mulher, nessa hora? Primeiro que tava à noite, né? Aham. Pegar a estrada à noite é perigoso, então a Aham. gente tava bem assustada. E também extremamente cansada, suja. O carro da Ana, coitado, ficou... Arrasada. O carro dela branco ficou vermelho, Aham. né? De barro. Mas foi muito legal. Esse foi o seu segundo projeto. O meu segundo projeto, que daí já era na área, assim, que eu gosto muito, Aham, né? legal. E daí, beleza. Então, a gente começou a ver que era isso mesmo, né? Que a gente queria. E tava legal, porque isso foi no mês de março. Uhum. Basicamente, também, na nossa cabeça, a gente tinha um parâmetro, assim... Pagou o março. A gente tinha esse parâmetro. Se tava legal ou não, era o valor que a gente receberia lá por mês. Uhum. E então, a gente pensou assim... Legal que, né, o cara que queria se formar em engenharia, tava pensando, né, em começar uma carreira de engenheiro, ele vai olhar pra ti agora, pra tua história, e falar, nossa, esses 2 primeiros meses aí, eu não sei se eu vou entrar nesse negócio, não. É só perrengue, cara. Não, mas ainda tem Vai mais lá. por aí. E Piora, Lê, depois, então? Piora. Certo, vai lá. Aí, o que aconteceu? Aí foi acontecer, a gente foi desenvolvendo esse projeto de incêndio, e a Ana começou a estudar bastante sobre empreendedorismo, né? E ela viu que a gente tinha que colocar metas. Pá! Ah, A Ana é top, cara. Ela é. Eu sou fã da Ana. ela é. E muito corajosa, porque ela Oh, que você teve tá essa doido. coragem de ir, e eu ali toda medrosa e ela me encorajando, Eu não sei né? se a gente já dá pra entrar nesse assunto, né? Ou a gente entra depois, que nesse começo de carreira, a Ana, ela tomava muito à frente na parte de negociação, de comunicação. Já quer falar alguma coisa sobre isso agora, Lê? Acho que quando a gente começou a ter mais clientes ali, Tá. né? Mais Daí problemas. apareceu mais, né? Apareceu Ok. mais, porque até então a gente zero, né? Aham, vai lá. E aí ela começou a estudar bastante. E aí ela chegou em mim e falou assim, olha, eu vi que a gente tem que colocar metas, Uhum. né? E eu coloquei uma meta aqui, da gente fechar, então, 2 serviços por mês. Eu falei... Impossível, né? Eu falei... Ou seja, dobrar, Aham, né? sim. O número de fechamento. Porque fevereiro 1, março 1... Aham. Aí eu falei, agora, abril 2? Eu falei, meu Deus, como que a gente vai fazer isso? Vamos sair mais. Aí a gente começou a sair mais. E nisso, Cássio, a gente rodou Dourados praticamente inteiro. Tá, pera lá, deixa eu te interromper de novo, que você viu que eu gosto de interromper, né? Lê? Aham. Cara, se você pega aí 3 meses visitando pessoas e saiu 2 projetos que não necessariamente saíram dessas visitas de 2 meses, é muita perseverança, né? É muita perseverança, porque não para por aí. Ah, Depois, a gente... à noite, era o tempo que eu ficava procurando... nesse tempo aí, quando ela falou de 2 pessoas, a gente percebeu que visitar loja não estava rolando. uhum. Então, a gente pensou que talvez visitar arquitetos e engenheiros que não fazia isso
né, que fazia projetos arquitetônicos de edificações comerciais, talvez buscar uma parceria com eles seria um bom negócio. Fazia mais sentido. Eu tive que mudar a estratégia, mas não estava dando certo. E aí foi que à noite a gente ficava pesquisando os lugares que a gente ia visitar e colocava essas visitas na semana. E isso aconteceu aqui em Dourados. A gente rodou de ponta a ponta Carapó, ponta a ponta Rio Brilhante. Na época, todos os arquitetos que tinham receberam uma visita nossa. Caramba, perna pra caramba. A gente pegava o dia. Vocês queriam mesmo ser alguém na vida. Essa é a grande frase, né? Sim. Vocês queriam mesmo. Sim. Tinham muita vontade. Sim. E nesse tempo também, a gente já tinha em mente que Ponta Porã, a gente também queria abranger os nossos serviços para Ponta Porã. Legal. Porque ali o primeiro serviço deu certo, aí já houve indicações ali de Ponta Porã e sempre foi muito claro que a Ana iria mudar para Ponta Porã em algum momento da nossa vida. Olê, e nesse percurso aí, já no começo, foi perrengue pra caramba. Uhum. Você pensou em desistir alguma vez? Vocês tiveram uma conversa sobre isso? A Ana pensou? Como é que foi isso? Se a Ana pensou, ela nunca me falou. Ela disfarçou bem. Ela disfarçou bem. Porque quem sentia muita vontade era eu. Porque em agosto, já estamos em agosto de 2019, a gente, o mês inteiro, tava rolando. Tava tendo projeto, a gente tava fazendo umas vendas ali, né? Só que no mês de agosto, a gente recebeu R$200. Pá! E a gente dividia lucros e gastos, né? Deu um faturamento legal. 100 reais pra cada um. 100 reais pra cada um. E aí, nessa hora, eu pensei, falei, poxa vida, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque eu me sinto cansada, eu vou todos os dias, eu não desisto. E vi ali que eu ganhei 100 reais, né? Perto do seguro do meu carro também vencer, que eu tava desesperada. É que a gente sempre teve essa disciplina, né, Cássio? Como a gente sabia que trabalhar por conta tem essa oscilação, então a gente nunca foi caixinha. Não caixa. A gente tinha, assim, guardava, né? Cada uma tinha o seu ali pra guardar, porque não sabia como que ia ser o próximo mês. Tinha um caixinha pessoal, digo assim. Isso, pessoal. Porque na época a gente não tinha uma empresa, a gente trabalhava como autônoma, né? Certo. E aí, quando foi em agosto que eu recebi 100 reais, foi um momento que eu parei um tempo, assim, fiquei pensando, nossa, será que eu tô no caminho certo? Só que, e aí a Ana trazia, né, com bastante evidências, que a gente sempre, quando visitava os arquitetos, eles contavam um pouco da experiência deles, de como que eles abriram um escritório. E a grande parte falava, olha, eu sempre trabalhei em empresa e aí tal momento da minha vida eu decidi montar a minha. E a Ana sempre falou assim, Lê, a gente já tá começando montando o nosso, então vai acontecer, entendeu? Que massa, no cara. tempo vai acontecer. Então a Ana tinha 2 trabalhos, então. Era vender o negócio pras pessoas e vender a ideia pra você o tempo todo. Lê, vai dar certo. Né? Vai então, dar tipo certo. assim, era 2 lutas diárias. Eu tenho que vender pros outros e vender pra Lê continuar acreditando no negócio. Exatamente. Que massa, cara, legal. E aí foi o primeiro ano, o perrengue. E assim, Cássio, ao final do ano a gente fez um balanço, porque eu e a Ana, a gente sempre teve esse controle de tudo que entra e tudo que sai. Certo. Então, todos os serviços que a gente fechou, a gente sempre anotou em planilha. E no dezembro, quando a gente encerrou o ano, a gente somou tudo, dividiu tudo e viu que tava legal, né? A ação de todos os meses. Se você for só dividir ali, se fosse por mês certinho, a média tava legal. Tava legal. Legal como? Legal assim, estamos ganhando dinheiro, tá sobrando? Não, ou legal, tô pagando as contas? Não, tava legal no sentido de que era o que a gente ia ganhar lá na empresa. A média, né? Dava o salário que ele tinha proposto pra nós, mensal. Tipo assim, trabalhar pra gente ou trabalhar pra alguém, deu na mesma esse ano. Deu então, na mesma. Daqui pra melhor. Então, e a gente tava super feliz ali, porque a gente tinha liberdade, né? Como eu trabalho com regularização e os projetos, eles são desenvolvidos pelo computador, então eu pude ir pra minha cidade mais vezes, ficar na casa dos meus pais, trabalhando de lá. Mesmo? Você falou que é de São Paulo? Marília, interior de São Paulo. Legal. Então, eu ia, né, eu ia pra casa dos meus pais e continuava trabalhando lá. E isso, pra mim, era fantástico, poder ir pra Marília e continuar trabalhando lá, né? Sem essa obrigação de entrar tal hora e sair tal hora e tal. Isso é muito legal. Muito legal. E, então, a gente finalizou o ano, assim, super feliz. E falou, nossa, esse ano foi muito bom. O ano que vem vai ser melhor ainda. Certo. Aí, fevereiro, pandemia. Pá.
Eita, nós. Eita, nós. Só que a gente tinha alguns projetos em andamento e a Ana gosta muito de projetos complementares, né? Que é o hidráulico, elétrico e estrutural. E a Ana gosta muito dessa E essa parte não é a também. tua praia? Eu gosto, eu desenvolvo, mas assim, eu sou apaixonada mesmo por regularização, Legal. né? E aí foi nesse momento que a Ana falou assim, eu vou me especializar em estruturas, né? Ela já tinha feito a pós-graduação e ela começou a fazer cursos, né? De projeto estrutural e eu de projeto elétrico. Isso aí nessa época, no começo da pandemia. no começo da Tá, pandemia. Lê, vamos pegar um patamar ali, porque eu acho que a tua história ela vai até o final desse ano. E aí, começando 2020 com a pandemia, já começa um outro degrau, vamos dizer assim, da tua história, da história da Albini Califa Engenharia, da história da Ana. Desse período aí, o que você tirou de lição? O que ficou pra ti desse primeiro período aí da tua vida profissional? Cássio, a gente teve muita perseverança, né? E trabalhava em casa e foi muito difícil para mim fazer essa assimilação, porque eu ficava incomodada em falar que eu trabalhava em casa. E então, quando alguém dava uma cartada em ti, você fala assim, mas onde é o escritório de vocês? Que eu acho que essa é a pergunta. Como era isso? Eu ficava balançada. E o que você respondia? Em casa. Você se entregava, então. É. Você não disfarçava. Você, Parecia um tipo assim, gatinho, minha putz, Ana. lascou. Tipo assim, o cara percebia que apertou você. Me pegou de alguma forma ali. E você acha que você perdeu venda por isso? Ou isso não chegou a acontecer? Perder venda, eu não sei diretamente. Ninguém falou assim, não vou fechar com vocês. Mas eu dava outros motivos, né? Então, falava assim, eu não vou fechar com você. Sim, mas você sentiu que você perdeu. Falava... Perdia credibilidade, o cara não comprava você. Eu conheço fulano. Fulano tem um filho que também é engenheiro, Puxa, né? o povo é político, né? Não vai dizer, não vou contratar você porque você não tem um escritório. Não é assim. Não é assim. Mas você sentia que isso pesava muito. Eu só senti que isso pesava muito quando eu abri um escritório. Porque daí eu senti o peso que isso tem, né? E isso aí foi em 2021. Tá, então volta pra 2020, quando foi a pandemia, você estava fazendo o curso. Isso. Vai a partir daí. E aí começou a aparecer bastante serviço também de projetos. E aí, né, a gente desenvolvia tanto a regularização quanto os complementares. Só que eu sempre ficava à frente dos complementares, da regularização e a Ana dos complementares. Certo. Então a gente meio que se dividia dessa forma. Tanto que quando eu ia vender, eu falava mais, eu sentia que também as pessoas sempre já direcionavam para mim, naquela época, né, a parte de regularização, e já direcionava a Ana quando se tratava dos complementares. E aí foi esse ano, né, que a gente pegou um projeto, assim, incrível, que foi um dos que eu mais gostei, que foi em 2020, o projeto de regularização do Santuário da Vila São Pedro. Certo. E foi ali que é uma construção de mais de 5.000 metros quadrados e que a gente pegou para fazer e sentiu que a gente precisava de uma pessoa para ajudar. Esse projeto foi um marco na carreira de vocês. Foi. Por quê? Porque foi um baita de um desafio, porque é uma obra gigantesca e a gente queria colaborar, né, com a igreja. E eles te contrataram? Como é que foi isso? A gente doou esse projeto para a igreja. Legal, entendi. Então vocês pegaram um desafio grande pra caramba, o maior de todos. E na época era. E pra não ganhar nada. Na época era o maior de todos. E pra não ganhar. Para contribuir e ao mesmo tempo serviço também. Não sei se passou isso pela tua cabeça ou não. Não entendi. Vocês passaram pela tua cabeça ser visto também ou não? Não, Cássio, era porque a família da Ana participa dos encontros ali da igreja e a gente sabia que estava precisando muito ali, então, né? Então foi muito mais para ajudar. Então o resultado foi consequência depois. Foi. E só que quando a gente se deparou com a proporção que era, a gente falou, a gente precisa de alguém. Porque se a gente ficar empenhada nesse daqui, a gente não faz mais nada. E aí foi a hora que surgiu a Natália na nossa vida. Outra que eu sou fã, Natália O'Hara. Natália O'Hara. E aí ela entrou lá fazendo estágio na casa da Ana. Ela ia para uma salinha, né, que fez de escritório lá na casa dela. E essa é forte, hein? Então, tipo assim, cara, ela se sujeitou a fazer estágio na casa da engenheira, no quartinho da casa da engenheira, cara. Tá, legal. E
E aí, ela ficou desenvolvendo o projeto e a gente começou... Nossa, a Natália tá ali fazendo o projeto e a gente saía pra vender, fazia também os outros trabalhos e ela ficou empenhada E a ali Natália em curtindo desenvolver. pra caramba, como sempre, né? Apaixonada pelo negócio. E foi ali que ela começou a aprender a mexer nos programas, começou também... Ela fez do zero ali a parte de incêndio, a gente foi explicando etapa por etapa. Então, ali foi um prato cheio, porque tudo que tem ali, né? Legal. Da parte de incêndio. Então, ela... Tipo assim, ali vocês pegaram todos os tipos de experiências possíveis. Exato, tava tudo dentro desse projeto. E aí, a Natália tá com a gente até hoje, né? Esse foi o início de tudo. E aí, foi quando... Isso foi final de 2020. Então, no balanço, tava legal. Mais do que o outro ano. Tava numa crescente. Apesar de pandemia. E em nenhum momento... Cássio, nenhum dia eu deixei de acordar, sentar na frente do computador, seja lá estudar, seja trabalhar, nunca faltou. A vida continuou normal pra vocês dias. durante a pandemia. Todos os E dias. fechando o negócio. Lógico que não foi aquelas coisas assim, extraordinárias, mas o negócio continuou crescendo, continuou acontecendo. E como esse momento da pandemia, ele foi um momento que muitas pessoas falaram, cara, lascou, vamos fechar tudo, vamos parar tudo. Como que você lidou com isso aí? Vocês continuaram trabalhando e falaram, poxa, dá pra fazer negócio? Como é que foi isso aí? A gente tentava, mas de outra forma, né? Porque não dava pra fazer mais visitas. Tanto legal. que no período da pandemia eu ainda fiquei em Marília. Só que lá eu ficava procurando, trocando mensagens, né? Tentando captação de cliente dessa forma. Só que a gente viu que era um momento muito bom pra gente estudar. Porque a gente tava com um tempo mais Então vocês tiveram essa assim. sacada, tipo, não dá pra ir por aqui, vamos por lá. Não dá pra vender algo aqui, nós vamos estudar pra se preparar pra depois. Vocês não ficaram paradas. Não, e aí foi a hora que a Ana se especializou em projeto estrutural e eu em projeto elétrico, né? Que no fim das contas, tudo isso está interligado com prevenção, combate a incêndio, né? Legal. E aí foi que no final desse ano, de 2020, a gente viu que tinha sido um ano legal, apesar de tudo, né? Tava melhor do que o passado, supriu nossas expectativas, legal. né? E aí, quando foi em abril de 2021, o meu cunhado me liga. Nosso amigo Manuel Dias. Nosso amigo Manuel Dias. Me ligou falando assim, Lê, vi uma sala aqui, animado, né? Que meu Daquele cunhado é no jeito, né? 12. Ele falou... Vendendo já pra você a ideia. Ele contou que ele tava passando ali na Weimar, viu uma placa de alugar direto com o proprietário, e aí ele chegou, subiu, viu a sala, viu que tinha um espaço legal e que dava pra fazer 3 salas. Armadilha do Manuel Dias. E aí ia fazer uma sala pra ele, uma sala pra minha irmã e outra cabia eu e a Ana ali dentro da sala. Aí na hora... Tipo assim, mas você nunca tinha falado pra ele, Manuel, procura uma sala pra gente, não? Não, porque eu tava super confortável lá em casa, né? Só que o Manuel já tava incomodado com vocês, então, tipo assim, essas gurias precisam de um escritório, essas gurias precisam dar os pulos dela. E aí, mais uma vez, essa inovação, né? Pela segunda vez me pegou de surpresa e na hora eu fiquei assim, será? Né? Será que eu vou dar conta? Mas será que eu preciso mesmo? Tá tão bom, né? Tá rolando aqui em casa, tá funcionando. Será que eu vou dar conta de assumir esse compromisso, ao né? mesmo tempo que tem a vontade de ter o escritório, existe o medo da responsabilidade, de né? não dar conta. E aí, isso foi em abril. E quando ele falou, nossa, eu tava viajando. Ele falou, quando você chegar aqui, você tem que ver a sala e vai ser assim, assim, assim. Na hora que eu cheguei lá, eu não vi nada disso. Porque era uma sala já com umas divisórias umas divisórias lá. Umas divisórias feias, vamos dizer assim. Um piso feio, eu sei, uma janela eu fui feia. Lá antes, eu vi uma janela como feia. era lá. E aí Tinha que ter muita fé pra ver um escritório legal igual o de vocês é hoje lá. E aí eu não me animei, eu falei... Entendi. Não, mas vai ficar assim, você não consegue ver. Eu falei, não consigo ver. Mas como não? A gente vai trocar isso aqui, vai colocar um negócio aqui, a porta vai ser de vidro, vai ser assim. Ele imaginou o escritório exatamente como ele é hoje. Que massa. E aí, essa reforma foi de abril a agosto. E aí, a Natália estava com a gente lá, acompanhou também esse processo de reforma. Então, era eu, a Ana. Vocês fizeram a reforma do negócio. Vocês tocaram a reforma. Colocou tudo. O escritório de engenharia de vocês tocaram a reforma. Já existiu o escritório de engenharia Albini Calife ou não? Não, quando a gente decidiu montar o escritório, aí foi a hora que... Vamos abrir um CNPJ, vamos criar uma empresa, vamos criar um nome. Isso aí 1 ano e meio depois, então. E aí,
a gente... Foi quando começou a surgir essas ideias, né? De criar um CNPJ. E essa reforma começou a acontecer. E quando foi em agosto, que a gente se mudou, agosto de 2021, lá pro escritório, a Natália estava lá conosco, né? Parceira. Isso. E quem tinha mais contato com a Natália era sempre a Ana. E na empresa que eu fiz estágio, o meu gestor, ele impactou muito na minha vida, né? Ele tinha um papel muito importante na minha vida, porque ele era a pessoa que eu via, né, como profissional. Como assim? Eu tinha ele como espelho. Então... Em que ponto que você enxergava, pá, quero ser que nem ele, por exemplo, assim? Não, eu tinha ele como referência. Eu tinha ele como referência. Então, dali... Positiva ou negativa, ele era... você sempre viu um gestor como era o teu gestor. Como era o meu gestor. Aquilo era um gestor. E aí, quando falou assim, não, agora vai ser um escritório, e nesse escritório vai estar a Ana, a Natália e eu falei assim, nossa... Como será que a Natália vai me ver? Porque na época ela ainda era acadêmica. Certo. E eu queria passar uma vida profissional para ela. Eu queria que ela visse como é a vida profissional. E ali já começou a surgir a necessidade de a gente ter uma outra pessoa. Eu falei, nossa, quando essa outra pessoa chegar aqui, como ela vai me ver? Eu tive essa preocupação, porque eu sei que quando você é acadêmico, o seu gestor ele tem um papel fundamental na legal, sua vida. Legal isso que você está falando, porque é algo para quem é gestor refletir também. Sim. Será que eu penso nas minhas atitudes para os meus colaboradores? Será que eu estou pensando como eles me veem? Né? Se o que eu estou fazendo está despertando um desejo neles de seguir a minha carreira? Exato. Né? Imagino que seja isso, né? Isso, exatamente. E eu já escutei uma frase que fala assim, que a gente vê o tamanho da pessoa com o tamanho do problema. Exatamente. Né? O tamanho dos problemas mede o tamanho da pessoa. E eu falei assim, que tamanho será que as pessoas vão me enxergar? Né? Legal. E aí foi a hora que eu comecei a... Meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Né? Será que eu tô atendendo, resolvendo os problemas da maneira certa? Porque nessa época a gente já tava crescendo, a gente já tava com... Tinha um volume de trabalho legal já. Já tava legal. Você tinha 2 pessoas já na equipe? Quando a gente se mudou pro escritório, não. Aí, quando a gente se mudou, a gente pegou mais uma pessoa. Então, nesse período, era 2, né? E aí, foi a hora que a gente já tava acontecendo, já tinha um fluxo legal de projetos entrando. E aí, foi que, no final de 2021, a gente também fez o balanço, tinha sido um ano legal. E encerramos do ano de 2021. Certo. Vamos pegar lições desse ano aí, Lê. Desse período, principalmente o período do desafio de abrir o escritório, porque aí entra um custo fixo alto, certo? Mudou ali o negócio, né? Porque você tinha 0 de custo fixo operacional. Então, entrou um custo fixo ali, entrou outra pessoa e, cara, como é que ficou a questão de vendas? Vocês visitavam muito arquitetos, engenheiros, parceiros de negócio. E quando começou a entrar negócio para vocês, começou a entrar projeto, vocês pararam de ir atrás de novos negócios? Como é que foi esse momento? Cássio, a gente sempre tinha esses dias reservados, assim, para buscar cliente. Então, mesmo quando a gente já tinha, a gente pegava uma manhã para sair para visitar mais. Vocês nunca pararam de vender? Não. E também a gente começou a ter muita indicação. Né? E aí, quando alguém me indicava, eu ficava muito feliz, até ligava pra minha irmã. A minha irmã falava assim que eu tava colhendo os frutos que eu tanto plantei. Que massa. Né? Porque a minha irmã, ela mora aqui em Dourados também, e ela acompanhou todo esse processo. A tua irmã foi uma grande apoiadora tua, né? Por muito tempo e até hoje, né? Sim. E então, ela sempre... ela via que eu ia pra outra cidade, né? Falava, tô indo hoje pra Rio Brilhante. Tô indo hoje pra Carapó, pra fazer visitas e tal. Então, quando começou a ter esse retorno e eu ficava muito feliz, ela sempre falou, né, que isso aí era minha época de colheita, que muitas coisas ainda iriam vir. Só que, Cássio, como eu comecei a ter bastante clientes, problemas começaram a acontecer, né? Conte-nos, e estamos curiosos. Mais específico, quando foi em 2021... A gente estava com bastante cliente. É que me lembrou um negócio engraçado aqui agora. Não é tão engraçado assim. Mas eu acho legal que, depois que a gente montou o escritório,
algumas pessoas começaram a nos procurar pra perguntar como que tinha acontecido. E a gente contava essa história, basicamente, Certo. assim, Como é né? que vocês chegaram ali? Como que chegou ali a montar um Tá, escritório? pera lá, então. Quer dizer que vocês estavam começando a carreira ainda, porque tinha acabado de abrir o escritório. É. Vocês ainda não eram referência na área, que hoje vocês já são. E mesmo assim o pessoal já chegava e falava, mas como é que faz pra chegar ali? É, Tipo, vocês estavam simplesmente começando e o pessoal já queria saber como é que fez pra chegar ali. a gente já tava ali já com 2 anos. 2 anos, 2 né? anos e meio. É. E, assim, é porque quando a gente montou o escritório, aí começou assim, perguntar, valeu a pena montar o escritório, né? Entendi. Você gostou? Será que eu saio de casa? Será que eu monto o meu escritório? O que você acha, né? Começou a perguntar essa opinião. E vocês já tinham atuação nas redes sociais, por exemplo, no Instagram? Sempre a Ana. Já Na estava época, acontecendo já. estava acontecendo, mas sempre Porque a esse é um Ana. ponto, não sei se é um momento legal pra gente tocar, mas é um negócio muito bacana, porque as redes sociais de vocês funcionam pra caramba. É, legal. Então vocês lá. sempre souberam estar presente. A Ana, né, muito puxou a fila Sim, do negócio. Sim. Então eu vejo sempre quando surgia aquele, vamos dizer assim, isso tá pegando agora no momento, os Reels lá A do Ana Instagram. sempre foi A Ana tava já pronta ali. muito avançada. Exato. Então, tipo assim, a gente sempre via aquilo ali. É. E no Instagram, vocês eram referência também nessa área de engenharia. Eu acho que até hoje aqui em Dourados, o Instagram de vocês, você tá doido, bomba. Ele é legal. Todo mundo, quando vê assim, eu acho... Nossa, fala... eu vi lá no seu Instagram, eu ainda fico toda faceira. O povo, você nunca viu na vida, chega, você é a menina do Instagram lá da engenharia. Isso aí acontece. E aí, começou a perguntar, né? E aí, será que vale a pena eu sair de casa? Montar um escritório e tal? E foi uma pessoa lá no escritório que eles tinham recém se formado em engenharia. E aí, quando a gente comentou que depois que montou o escritório, viu que as coisas melhoraram muito, né? A questão de produtividade melhorou ali. E também como os clientes veem a gente, né? Quando tá sentado do outro lado da mesa, a gente viu que... Tipo, o nível de profissionalismo aumenta, né? Tipo, é mais mulher de negócio, vamos dizer ali, do que em casa, né? E uma coisa, assim, que foi muito notável foi que a nossa produtividade melhorou. E quando a gente falou isso, essa pessoa falou assim... mas é porque também em casa, às vezes, não dá muito pra trabalhar, né? Fica de preguiça e tal. E nisso, eu já travei, assim, né? Que eu queria falar. E a Ana já saltou na frente, assim, e falou assim... Mas o meu caso da Letícia era totalmente ao contrário. Porque a gente não parava de trabalhar. A Ana já pegou ar na hora. Porque assim, a Ana, ela já travou o pescoço de tanto trabalhar. Eu já fiz fisioterapia de tanto trabalhar sentada. Caramba! Então, a gente, às vezes, eu deitava 10 horas pra dormir, fechava o olho, 5 segundos não dormi. Não tô com sono, vou voltar a trabalhar. Gosta de trabalhar. Né? Aí eu acordava, abria o olho 5 horas da manhã, já dá pra trabalhar. Caramba, e ia trabalhar. que massa. Só que realmente tinha aquela desorganização de cuidar de casa, fazer... De estar em casa, né? De estar em casa, a gente, por mais que a gente tentava ter disciplina, a gente extrapolava muito. E não é sobre isso, sabe, Cássio? É volume de horas, é qualidade ali do serviço. Então, a gente sentiu essa diferença quando... E tem um ponto legal também, né? Que é tipo assim, quando você trabalha em casa, dá pra fazer isso, dá pra se organizar, dá pra tirar um lugar pra fazer isso aí. Mas tem os contras, né? Que é quando você trabalha em casa, quando você tá em casa, você também está trabalhando. Quando você tá no lazer na sua casa, você também tá trabalhando. Então, existe uma mistura. É mais difícil de separar. E hoje, por exemplo, quando você vai pra tua casa, tô em casa. É o lugar pra eu descansar. E antes não tinha isso, né? Isso. E assim, a gente trabalha bastante. Não que ter não o fato de ter escritório que... Sim, a gente chega em casa, né? É outro ambiente. Só que eu praticamente passo o dia inteiro lá no escritório, né? É a sua casa. Passo sábado, passo domingo lá também. E é engraçado que quando as pessoas chegam pela primeira vez lá no escritório, falam assim, agora eu entendo por que você fica aqui, porque eu sou apaixonada pelo meu escritório, pelo meu ambiente de trabalho. Tem uma peculiaridade do teu escritório lá, Lê, que eu já fui várias vezes lá, adoro lá o café, inclusive maravilhoso, um dos melhores cafés comerciais lá da Letícia. E, cara, é legal que todo mundo que vai lá fala, puxa, eu fui lá no escritório da Letícia, fui lá, conheci a Ana, conheci a Natália, conheci o Manuel, que é a sala do lado ali, né? Puxa, é legal pra caramba lá. A Cíntia tá lá agora. A Cíntia tá lá, eu gostei de lá e tal. Cara, eu nunca tive feedback negativo, porque eu indico o cliente pra vocês também, né? Às vezes vocês atendem os nossos clientes, né? Que vocês fecham muito negócio, né? E eles falam, cara, eu conversei com a Letícia, ela, nossa, é legal o escritório dela. Esses dias eu tava lá, nossa, é muito bacana, eu gosto de ir lá. Então, tipo assim, é um ambiente profissional, mas, cara, um ambiente não é de conversa fiada, não é isso, mas um ambiente muito construtivo
e muito positivo. Então, você chega lá, tem boas notícias. Chega lá, tem gente fechando negócio. Chega lá, você é bem recebido. Isso eu acho bacana lá do escritório de vocês. Cássio, obrigada, porque é isso que a gente trabalha todos os dias pra ser um ambiente assim mesmo, né? E ali eu me sinto muito bem. E eu notei isso recentemente, que eu fico muito lá no escritório. Porque eu agora tô fazendo acompanhamento com nutricionista. Certo. Né? Esse ano eu tô focada aí na academia, tô fazendo calistenia, tô indo certinho. E aí, a minha nutricionista, ela perguntou como que era a minha rotina. Pá, E aí, lascou. Aí ela perguntou... Ela te pegou, então. Segunda, terça, eu fui falando lá pra ela e tal. E sábado, domingo? A mesma coisa. Aí ela, onde você trabalha? Aí eu falei, eu tenho um escritório de engenharia. Trabalha pouco. Eu falei assim, sábado, domingo é normal, eu acordo, venho pra cá, eu venho pro escritório normal, eu almoço aqui. Aí eu falei assim, eita, eu acho que eu fico bastante aqui, né, no escritório. Pá, trabalha pra caramba. A luzinha tá acesa sempre lá. Sempre. Passo lá, dá uma olhadinha, a luzinha tá acesa, cara. Fora as Sempre. fotos que você posta lá, 6 da manhã, 7 da manhã, tá o cafezinho lá na janelinha, né? Caralho, o fundo da arara, Isso é tradicional também. Fala desse post tradicional seu aí. Esse post é tradicional. Esse post é tradicional. Eu adoro acordar, fazer um cafezinho, colocar o meu café na janela e tirar foto carara no fundo. Legal. E quando não acontece um outro post, no mesmo dia, tipo 11 horas da noite. 11 horas da noite. Com o cafezinho lá na mesa. Café não, né? Não tem café à noite. Nessa hora não tem café, mas tá lá trabalhando, tipo assim, tem uma caneta, tem um computador. Agora a gente ganhou um quadro, né, de um amigo do meu pai. Aí ele tá lá na parede. Agora a foto do Boa Noite é desligando a luz do Legal. do quadro. Top, cara, legal. Mudou. Vocês são muito criativos. Vocês são muito das redes sociais. Né? E aí, Cássio, como a gente começou a ter bastante cliente, eu fiquei meio perdidona ali, sabe? É que a gente, como trabalha com regularização, tem muito essa questão de prazo, correria, e é pra ontem, e o meu é urgente. Você, Ana e mais 2. Era nesse tempo aí. Tudo que a gente já tava montando no escritório, já tinha bastante cliente até, e sempre era assim, era pra ontem, e aí tinha... Aí foi estranho pra mim quando a gente teve escritório, porque daí as pessoas entravam no escritório. Como assim? Abria a porta, né, pra falar comigo. Tipo assim, quando você tava em casa, você produzia, porque ninguém te incomodava. Tinha isso, mas assim, quando eu ia conversar com alguém, tinham que me perguntar onde eu estava, pra gente se encontrar, né, porque eu não ia na minha casa. Aí lá no escritório, não, a Letícia tá lá, então chegava com tudo. E às vezes, tipo assim, travava teu dia. Também, me pegava de surpresa, às vezes eu ficava... É que tem um cliente em específico, né, que ele me tirava muito do sério. Como assim? Ele me deixava nervosa, sabe? Ele tava muito bravo, assim, com a situação dele, né? E às vezes ele ficava... Mas cagada de vocês? Não, por causa que o prazo dele tava correndo e que tinha que ser rápido. Porque ele ia botar pressão em vocês. Ele já tinha alugado o lugar dele. Ele se atrasou e vinha botar a culpinha em vocês. E isso me deixava muito nervosa. E aí a Ana, como sempre, contornando toda a situação ali, né? A Ana sempre te salvou nessas partes. Sempre me salvando ali. A Ana sempre teve uma resiliência emocional muito boa para essa questão, a maturidade, para lidar com a pressão do negócio. Eu acho que isso acontecia muito, né? Você sofria mais, sentia o baque e a Ana segurava as pontas. Só que a Ana também sofria muito, porque ela falava assim que eu não que... Hã? Tá. A Ana sempre falava assim, Lê, você tem que conseguir... Você não pode pegar tudo isso pra você, né? Tem coisas que tá no nosso alcance, a gente sempre faz o nosso melhor. Ali ela sofria também muito por isso. Por quê? Porque ela via que eu sempre ficava muito desesperada ali quando tinha alguma coisa. Então assim. ela sofria mais pelo desespero seu. Pelo meu desespero, né? Então ela sofria, a situação ela saía bem, mas ela via você desesperada. Exato, e ela via que eu sofria muito, eu pegava muito isso pra mim. Era coisas que quando a gente não tinha o que fazer, quando a gente não tem o que fazer, o que nós precisamos fazer? Reportar para o cliente o que ele deve fazer, porque tem coisa que já não é mais do nosso alcance. Então, a gente tem que saber repassar isso para o cliente para ele
né, resolver a situação. Às vezes a gente pegava um projeto que tava com muitas complicações. E nisso, eu me desesperava. Eu falava, meu Deus, Ana, ali tá cheio de problema. Então, a gente relaciona todos os problemas e fala, olha, vamos assumir a regularização, porém já tem esses itens que a gente já observou de cara que existe um problema aqui, né? Que precisa ser resolvido. E aí ela sempre me incentivou a fazer o curso da Dale Carnegie, né? Uhum. E isso aconteceu no final de Na verdade, ela te incentivou por misericórdia dela também, né? Pra ajudar a vida dela, né? E também porque eu era sempre muito quietinha, assim, não aparecer lá em rede social. Impossível, não era tua praia. Não, nem cafezinho, não tinha, nem mão Zero. aparecia, zero. E aí ela tinha conhecimento do curso, né? E ela falava que eu ia ser beneficiada se eu fizesse esse treinamento. E por incentivo também do meu cunhado. Incentivo? Eu acho que é mais uma armadilha do teu cunhado, né? Como sempre, né? Aí, não, e ainda eu vou falar o que aconteceu o dia que eu decidi fazer o treinamento. Foi um dia que eu tava conversando com ele especificamente, porque eu falei que a minha irmã tinha brigado comigo, e aí ela brigou comigo, aí eu não tinha nem o que falar, ela ficou brigando comigo, aí eu falei assim, Manuel, eu não sei mais o que eu faço. Ele, pera só um pouquinho. Ô, Cássio. Eu lembro desse dia. Aí ele falou assim, fala pra ela vir aqui hoje na... Ele me ligou umas 3 horas da tarde, Aham. falando que ele queria que a cunhada dele fizesse treinamento, E, tipo assim, era umas 3 horas da tarde, o treinamento começava, tipo, 7 horas da noite, 6 horas da tarde, não lembro que hora que era, 7 horas da noite, acho que era. E aí eu falei, cara, o treinamento começa hoje, né? Não dá tempo de eu conversar com ela e tal. Eu acho que, né, vamos ver para umas próximas turmas. Ele falou, não, eu vou mandar ela aí. Aí ela faz esse módulo aí, cara. Foi meio assim, meio empurradão, assim, Foi. né? E daí eu peguei e falei assim, não, então tá bom, fala pra ela vir aqui, eu converso com ela antes. Se fizer sentido pra ela, ela entra. Aí você chegou lá, apareceu na minha vida lá. Apareci. E aí, foi daí que eu iniciei o treinamento. E as coisas começaram a mudar, né? E uma das coisas é justamente isso, né? Que aconteceu, que hoje a Ana trabalha em Ponta Porã. A gente tem um segundo escritório, aconteceu também esse ano de 2022. A gente montou um escritório lá em Ponta Porã, que a Ana se mudou. A gente tem muitos clientes que a gente atende lá e acabava indo uma vez por mês lá para Ponta Porã. Hoje a Ana atende eles mais de perto, acompanha dia a dia. A Ana fica lá em Ponta Porã hoje, em Ponta no escritório. Porã, no escritório lá. E a gente reformou também para ficar bem semelhante a esse, né? Então, dá a sensação de que está no mesmo lugar. Eu tenho que ir lá ver esse escritório. Faz tempo que vocês me falam dele, não fui lá ver ainda. O Hermes já foi. Pois Cássio. não fala uma dessa, não. E daí as coisas começaram a fluir, né? Que aí veio esse medo também, né? Nossa, agora a Ana vai embora, o que eu vou fazer sem ela aqui, né? Certo. E aí, quando eu iniciei o treinamento, eu comecei a desenvolver habilidades, né? Coragem. E a minha autoconfiança também mudou. E então... eu acho que esse foi um momento bem marcante na sua vida, né? Que foi o treinamento. E antes disso, o teu negócio estava crescendo, certo? Estava em crescimento. E o treinamento durou 12 semanas, que é o nosso treinamento, o Dale Carnegie Course. E durante essas 12 semanas, mudou algumas coisinhas lá no escritório, principalmente o faturamento, né? Por exemplo... Por exemplo, que durante o treinamento, o faturamento do nosso escritório aumentou em 480%, né? Sacada. Que a minha intenção era aumentar 10%, eu já ia estar super feliz. Esses, vamos dizer, esses bastidores, você não conta de que como é que você escolheu o aumento. Cássio, eu quero colocar tanto aqui. Você não conta pros outros, né, que você faz. Aí você passou, viu lá e falou assim, coloca 100. Outro momento que me deu um desespero ali, eu falei, mas como que eu vou aumentar? Não, essa história, deixa eu contar essa história. Tá. Foi quando você pegou e tava no treinamento, não tinha começado o treinamento, a Letícia, e ela pegou e colocou lá no treinamento que eu falei, tem que aumentar o faturamento, né? E aí a Letícia colocou que queria aumentar em 10% o faturamento. E eu falei, cara, não dá, cara. Você vai fazer um treinamento que tem 110 anos de negócio, um negócio que tem um know-how da pega, um povo que sai daqui ganhando mais dinheiro, sendo mais produtivo, com mais tempo. 10% não é nada, isso aí vai acontecer naturalmente, tanto é que estava acontecendo naturalmente. 10% de aumento, 12 semanas é 3 meses e meio. Na crescente que vocês estavam, ia acontecer. E eu te desafiei a colocar mais, e você ficou bravo comigo, né? Porque fica bravo direto, né? Paula, a Letícia, ela gosta de ficar brava comigo, viu? Eu dou uma nela, ela já fica brava, cara. Mas depois resolve, sabe?
E aí ficou brava comigo. E aí depois disso falou, não, tá bom, vou colocar 100% então, né? Que eu forcei um pouquinho, né? E aí você, vou colocar 100%, mas tipo assim, já ficou, né? Pegou ar, porque, não sei que jeito que eu vou chegar, dobrar o meu faturamento e tal. E o resultado, 480% de aumento de faturamento. Caramba, Lê, o que mudou na Letícia pra chegar a aumentar quase 5 vezes o teu faturamento durante 12 semanas? O que mudou na Letícia? Principalmente a forma de eu me comunicar, né? Porque eu senti que eu tinha muita dificuldade de me comunicar com os meus clientes. Então, ali eu consegui fazer o processo ser mais simples, mais claro. Eu consegui passar com mais confiança para o meu cliente. Como seria o trâmite? Porque isso gera medo, né? No cliente, ele não sabe muito bem o que vai acontecer, não sabe muito bem se vai dar certo. E porque são casos recorrentes de profissionais que abandonam o processo no meio do caminho. Tanto é que vocês pegam muito processo abandonado, né? Pra salvar o negócio. Exato. Seria direto, né? Especialista, Até o bombeiro fala, tem uma bucha, lá no meio tá a Letícia, a Ana, dentro dessa bucha. Legal. E aí, isso mudou, né? A questão de eu comunicar de forma mais clara, objetiva, como que eu ia desenvolver o projeto com clareza. E isso gerava mais confiança, porque eu sabia que eu ia fazer um bom trabalho, Cássio. Mas passar isso para o meu cliente... Comunicar isso para o cliente era difícil. Comunicar isso era difícil, né? Eles acreditarem que eu ia fazer um bom trabalho, né? Então, a primeira impressão é a que fica. Legal. Né? Então, eu não sei se eu causar uma boa primeira impressão ali, né? Será? Então, foi isso que o treinamento me ajudou. Inclusive, eu vou te dar a oportunidade, mais uma vez, de você contar a história da minha vizinha, porque eu sei que essa história você ama. Essa história, eu gosto de contar essa história da vizinha da Lê, que assim, durante o treinamento, ela chegou... Eu não sei que módulo era, cara. Acho que era o módulo 8, por aí. Já era lá do meio pro fim do treinamento. E uma boa notícia que ela trouxe foi, tipo, tão engraçada a boa notícia, que ela trouxe a boa notícia assim, ó. Eu consegui... Pijama. Eu vou contar. Eu não comprei o pijama da minha vizinha. A boa notícia era essa. Eu não comprei o pijama da minha vizinha. Falei, uai, tá, mas que boa notícia é essa? E ela, assim, faceira, sabe? Sabe aquela menina faceira? Feliz e comemorando. Falei, cara, essa menina tá doida. O que tem a ver não comprar o pijama da vizinha? Não, eu não comprei o pijama da minha vizinha. Falei, tá, mas você tá falando sério? Eu falei, sim, eu tô falando sério. Porque toda vez que a minha vizinha vinha me oferecer um pijama ou uma roupa que ela vendia, um negócio, toda vez eu comprava. E eu não queria comprar o pijama, eu não queria comprar roupa, eu não precisava, às vezes eu nem podia, mas eu não conseguia falar não. Eu sempre comprava. E Exato. Aí, hoje eu consegui falar não pra ela. Exato. E, cara, eu tô muito feliz, porque eu venci uma barreira. E eu lembro, cara, foi legal pra caramba. Foi muito legal. Inclusive, eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso, porque eu quero falar o sentimento que isso me gerou, né? Ela trabalhava numa fábrica que produzia pijamas, e sempre quando finalizava a coleção, ela me mostrava uma coleção antiga que já tinha sobrado e que ninguém queria. E aí, um belo de um dia, ela me mandou uma mensagem. Vizinha, que tamanho você usa? Pá, boa vendedora. Ela é boa, hein, cara? Ela é boa vendedora, Paula. E aí eu falei assim, né? Eu mandei mensagem. Olá, bom dia. Meu tamanho é P, mas no momento eu não estou precisando. Eu agradeço. Pá, né? Isso foi uma barreira pra ti? Isso era a barreira? Foi. Dizer isso era a barreira? Era uma barreira, porque falar não para o que eu não quero fazer, isso foi realmente quebrar uma barreira. Então, foi libertador. Pra mim, esse dia foi um dia muito feliz. Eu falei, eu não acredito que eu consegui falar não pra uma coisa que eu não quero. Que era uma coisa que eu não... Que forte, né, Letícia? Ao mesmo tempo que é muito simples, é muito forte, né? Exato. Alguns pode pensar dessa forma, né? Falar, nossa, mas... Que nada a ver, né? Que nada a ver. Mas pra mim isso foi muito importante, porque eu acabava sempre fazendo coisas que eu não queria, que não ia ser bom pra mim, mas só pra não desagradar, eu acabava, né? Então, educadamente, eu respondia a mensagem e nunca mais ela me ofereceu. Que massa, que massa. E é legal que, tipo assim, você falou mesmo, eu desenvolvi muito a minha comunicação, né? E parece uma piada, né? Se a gente falar que você não se comunicava, né? Que você tinha dificuldade na comunicação. Porque hoje você tá gravando um podcast aqui. Exato. E, tipo assim, a Dale Carnegie já atendeu mais de 2.000 clientes aqui em Dourados. Então, no nosso terceiro podcast, você já tá gravando com a gente. Porque você é referência em comunicação hoje, né? Essa semana você foi na Unigran, foi apresentar lá o que foi lá na Unigran que você fez? Um mini curso de prevenção combate a incêndio. Um mini curso de prevenção combate a incêndio. Aí,
Ontem, foi 2 dias atrás, um abençoado me entrou em contato comigo no Instagram, né? Engenheiro civil. Cássio, acadêmico. Você estuda no Unigran. Você trabalha com treinamento, tal. Beleza, conversei com ele, marquei uma visita. Ontem fui lá visitar ele, né? Gente boa pra caramba. Não vou expor o cara aqui, mas gente boa. E aí eu falei, mas como é que você achou a gente, né? Tem essa perguntinha, né? E ele falou, cara, eu achei vocês porque uma mulher, na verdade, uma mulher, ele deu um curso pra gente na segunda-feira e ela fala bem pra caramba. Ela se comunica muito bem. Eu vi que ela tinha convicção no que ela tava falando. Ela, sabe aquela pessoa que te inspira, assim, sabe? E eu vi ela lá e eu falei pra minha colega. Falei, cara, essa menina aí é legal, essa mulher é legal. Eu quero saber como que ela fez pra chegar lá onde eu acho ela. Eu quero conversar com ela, tal. Aí a pessoa falou, não, essa pessoa fez um curso. Essa mulher fez um curso. E aí ele falou, é mesmo, que curso? Procura no Instagram dela que você vai ver. Aí eu acho que ele deve ter fuçado teu Instagram lá, achou você, clicou no curso, achou e me achou. Sei que esse cara me achou. E aí eu mostrei a fotinha, né? Eu falei, essa mulher aqui? Foi essa mesmo. Eu falei, eu conheço ela. Eu falei, eu sei quem ela é. Então, cara, uma mulher que tinha dificuldade de comunicação, né? Que às vezes se escondia. Poxa, hoje é referência e as pessoas nos procuram. Hoje as pessoas procuram a Dale Carnegie por ver... Estão vendo a Letícia. Isso é massa pra caramba, né? É muito legal, Cássio. Eu até quero compartilhar com você. Lembra que eu falei que no início, em abril ali, a Ana colocou uma meta da gente fechar 2 serviços por mês? Lembro. Quinta-feira passada eu fechei 4 serviços em um dia. Em um dia? Em um dia. Caramba. Nossa. Marcante pra caramba. Assim, marcou mesmo o dia que a gente fechou 2 serviços num dia, né? E aí eu lembro que eu escrevi em um papelzinho, deixei na mesa da Ana. Eu falei assim, Ana, hoje nós fechamos 2 serviços, né? E antes era a nossa meta do mês. E aí, agora na última quinta-feira, a gente fechou 4 serviços em um dia. Caramba, 2 meses e um dia. O que era em 2 meses. Exato. Que era meta de 2 meses, você dá em um dia. Isso. Inclusive porque foi um compromisso que eu fiz, né, comigo mesma, de colocar entusiasmo, né, na área de vendas, que ela é tão importante no escritório, né? Ali a venda é a principal... venda ali, né, os nossos serviços. E até doeu o dia que eu percebi que, na verdade, eu sou engenheira. Mas, acima de tudo, eu sou vendedora, né? Que sacada, Lê. Então, assim... Como é que foi isso? Como é que foi essa viradinha de chave? Vamos ver. Foi uma dor, né? Porque, assim, eu me sinto realizada ali fazendo projetos. Nossa, eu sento na frente do meu computador, eu começo a desenvolver projetos ali, é a hora que eu me realizo, né? Só que a hora que você vê que tem uma empresa e tem... Hoje nós somos em 8, né? Começou eu e a Ana e hoje nós somos em 8. Caramba! Então, assim, manter o escritório, né? O escritório daqui de Dourados, hoje o escritório de Ponta Porã, tem que vir das vendas, né? Então, o momento que eu falei assim, eu tenho que sair para vender, para manter o negócio funcionando aqui, né? E então, me doeu bastante, né? E esse ponto aí, Lê, é um ponto muito interessante. No começo eu falei, cara, eu te apresentei como uma pessoa referência em vendas, né? Que não era. Que isso foi construindo durante a vida, né? E por que eu digo que é referência em vendas? Porque é muito comum, qualquer ramo de atividade, as pessoas estarem vendendo, né? Elas vendem um negócio para fazer dinheiro, para poder construir um negócio. E aí, elas gostam tanto do negócio que elas param de vender. E elas vão para o operacional. E aí, a demanda cresce e vocês vão para o operacional, isso é comum. E aí, o negócio quebra, porque falta venda. Eu lembro que me marcou muito o dia que você falou, né, que a gente precisava sair para vender. E aí eu e a Ana comentou, Cássio, mas a gente tem muita coisa para fazer. Ainda você falou alguma coisa do tipo assim, Ana, você tá sendo sua própria funcionária. Eu falei, sim, nós estamos, né? E eu acho que a virada de chave que deu foi... Tem uma frase que, inclusive, eu acho que é da Dale Carnegie, que fala assim, você faz mais amigos em 2 meses se interessando pela pessoa, do que em 2 anos fazendo elas se interessarem por você. Isso mesmo. E no mundo dos negócios, isso faz todo sentido, porque por muito tempo eu tentei fazer as pessoas... Eu não me interessava... Eu não queria, de fato, resolver o problema dela. Isso era a consequência, né, do meu trabalho, que eu iria resolver. Mas o propósito não era esse. Mas não era esse o propósito. Você não estava indo lá para isso, né? Não, eu estava indo para pagar minhas contas, né? Eu tinha que pagar ali. Então, assim... Quando eu comecei a, de fato,
o meu principal objetivo era resolver o problema do meu cliente, isso virou uma consequência. Exato. Né? Porque o dinheiro é inevitável. Sim. O resultado é inevitável. Hoje você não consegue escapar de ganhar dinheiro. E não estamos falando só de dinheiro no sentido de, poxa, de dinheiro, mas de ser bem sucedido. Você não consegue escapar de fechar negócio. Porque você resolve tanto o problema das pessoas que elas te querem. E elas falam, poxa, eu preciso da Letícia. E, cara, se você falar assim, olha, eu não vou atender mais ninguém, não tem como. Eu tô falando, não, eu quero você. Eu quero que você faça pra mim. Sim, inclusive eu tava conversando com a minha irmã essa semana justamente sobre isso, né? Porque quando você pensa, ai, eu tô acomodada, porque esses dias eu me deparei com essa situação, né? Porque a gente tem batido nossa meta, tem fechado o projeto, mas eu também não tenho ido tanto atrás de fazer visitas, né? E eu falei, nossa, isso tá faltando, né? Retomar, porque por conta da demanda, às vezes eu dou essa oscilada e fico me auto-sabotando. Tira o pé da venda. Exato. E aí foi que, igual eu falei, né? Na quinta-feira eu fiz esse compromisso de que eu iria colocar mais entusiasmo nessa questão de vendas, e aí saiu 4 vendas dali. Porque eu tava acomodada nessa situação, sabe? Sim. Cássio, porque as coisas estavam acontecendo, então sempre tá se policiando. Essa é aquela frase famosa que o bom é inimigo do ótimo. Né? Então, cara, e uma coisa que a gente fala muito é que uma empresa, uma pessoa, ou ela tá crescendo, ou ela tá quebrando. Então, esse é o ponto. E hoje mesmo eu tava falando com um amigo meu, que é cliente também, fui acompanhar ele lá em Carapó, e ele falou, cara, tá legal pra caramba. O treinamento me deu umas sacadas assim, eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a me relacionar com outras pessoas, e eu tô com alguns clientes chaves, e esses clientes, eles me deram um conforto, que eles me dão uma renda recorrente. E eu tô de boa. Falei, cara, então você tem que arrumar mais cliente. E ele falou assim, não, mas eu tô de boa. Falei, não, mas você não vai arrumar cliente para você ganhar mais dinheiro. Não é para isso. É para você continuar vivo. Aí ele fez, como assim? A gente já teve muitas vezes essa conversa. Sim. Não foi, porque se você não tem gás para ir atrás de outros, você não tem um propósito, você morre. Você, cara... Eu falei pra ele, assim, eu fui mais cruel, né? Que às vezes eu sou um pouquinho cruel nesse ponto, né? Pra pessoa sentir mais, né? E, cara, você vai chegar em casa e a tua esposa vai olhar pra você e você não vai ter nada pra contar pra ela. Você não vai despertar um forte desejo na tua esposa. Eu falei, cara, que graça tem de chegar em casa à noite e falar assim, foi mais um dia de trabalho. Pá, cara, isso não é vida, né? Então, quando você tá brigando pra fazer um negócio maior, você tá lutando pra conquistar outro cliente, pra fazer outro negócio. Então, você chega em casa à noite, né? Isso é uma maneira de enxergar, né? Você chega em casa e fala, cara, hoje foi legal. Hoje eu fiz diferente. Hoje eu mudei isso aqui. Hoje, cara, falei com um cliente, assim, deu certo. Fechei o negócio. Então, cara, isso faz a gente se sentir vivo. Faz sentido ou não, Lê? Faz bastante sentido. E é isso, Cássio. Essa foi a nossa trajetória. Foi aí que tudo começou, nos perrengues, em nunca desistir. E eu e a Ana, todos os dias, sempre fazendo planejamento, conversando, vendo onde a gente quer chegar. E eu me sinto realizada hoje profissionalmente. Top, que massa, Lê. Isso é legal ouvir de ti isso aí. Porque até dizer isso é uma superação pra ti, né? Sim. Poxa, eu sou boa no que eu faço. Eu sou feliz com o que eu tô fazendo. Eu lembro que é engraçado porque quando eu me formei, que eu fui no cartório, eu não me lembro porque a mulher perguntou qual era a minha profissão, eu tava com vergonha de falar que eu era engenheira civil, porque eu não parecia engenheira civil. E um baita orgulho, né? É um baita orgulho. Sim. E ter vergonha de dizer isso não faz sentido, ela né? perguntou profissão, e aí foi a primeira vez que eu disse a minha profissão. Eu sou engenheira civil, assim, com medo, parecendo um gatinho, né? E aí eu falei, e ainda até comentei com a minha irmã, falei assim, nossa, eu senti... Porque eu não pareço ser engenheira, né? Eu falei pra minha irmã, isso me causou... forte, hein, Lê? Eu falei, me causou estranheza falar que eu sou engenheira, porque eu não pareço. E hoje eu falo com muito orgulho que eu sou engenheira civil e trabalho com regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Lê, você não fala só, mas você mostra. Então, quando você diz isso, a gente vê verdade no que você tá dizendo, a gente vê alegria no que você tá dizendo. É legal, né, Paulo? Bacana, né? Essa percepção que... Eu não sei se você sabia da história da Lê antes, né? Cara, mas enxergando ela hoje, assim, é legal pra caramba, né? Meu, fiquei impressionado, assim, e vou até aproveitar o gancho, porque eu quero te fazer uma pergunta, Lê. Certo. É o seguinte, imagina que a pessoa que está assistindo esse podcast aqui, ela acabou de se formar em engenharia. Pá, tá? legal. E ela não sabe nada disso. E aí eu queria dizer o seguinte,
O que a Letícia de hoje, se perdesse tudo que já construiu, se perdesse tudo que já fez na vida, mas se ainda tivesse o mesmo conhecimento, qual seria seu próximo passo? A partir de hoje, começando tudo do zero, com o mesmo conhecimento, mas sem R$1 no bolso, o que você faria? Eu começaria tudo de novo, do mesmo jeito, sem mudar. Eu até falo, né, a minha irmã, ela é muito convicta nisso, né, que eu falo, nossa, eu sou muito grata a Dourados por tudo que eu construí aqui, e ela fala, Letícia, se você estivesse em outro lugar, você também faria a mesma coisa. Se você tivesse que voltar para Marília, você faria a mesma coisa. E eu sei que eu faria. Legal, legal pra caramba. Eu brinco muito, eu falo assim que quando uma pessoa é entusiasta, ela é entusiasta onde você colocar ela, Sim. Sabe? E porque às vezes nós temos clientes, né, que quando começam o treinamento, eles começam com muitas desculpas, né? Eles falam, o meu negócio não funciona, é meu ramo, é o mercado, e tem tudo. Só que ao mesmo tempo que tem tudo essas reclamações, tem pessoas do mesmo ramo dele ganhando dinheiro. Sim. Todo ramo tem gente ganhando dinheiro. Então, e tem gente que não tá ganhando, né? Tem gente que tá crescendo, tem gente que tá quebrando. Então, eles sempre vêm com essas desculpas no começo, né? Sim. Ah, o meu negócio não funciona, que o meu negócio não é bem assim. E tem um cara que é muito referência pra nós aqui, a Lei conhece, o Edilson da DDR Distribuidora. E eu sempre brinco muito do Edilson, sabe? Porque o Edilson é um cara muito bala. É um cara assim que... Aquele cara com energia lá em cima, que ele bota pra ferver. E eu sempre uso ele de referência, né? E se a pessoa conhece ele, melhor ainda. Fala, cara, põe o Edilson pra vender cachorro quente. Você tá doido? O Edilson ia vender cachorro quente pra todo mundo, né? Põe o Edilson pra abrir uma loja de roupa. Cara, ele ia vender roupa pra todo mundo. Põe ele num estoque de uma empresa. Ele ia fazer aquele estoque virar um ribuliço. Porque ele bota pra ferver. Então, se a pessoa tem gás, tem energia, tem entusiasmo, você coloca onde ela for. Ela vai ser bem sucedida onde ela for. Lógico que você tendo uma paixão pelo teu negócio, você tendo uma formação pro teu negócio, você tendo aquele... Poxa, é disso que eu gosto de fazer. Mas, cara, alguém que quer, que tem vontade, que tem pegada, faz acontecer, né? Você é prova disso, né, Lê? Sim. Eu sou até mesmo porque a minha irmã, ela tem uma marmitaria para cães e gatos, né? Alimentação natural. E quando eu falo do negócio dela, até ela fica assim, gente, parece dela, porque eu tipo posto... assim, puxa, eu nem sabia que o meu negócio era tão era legal tão assim. Bom. Nossa, porque eu falo tão impressionada da marmitaria, porque eu acho incrível, né, a marmitaria da minha irmã, porque ela faz alimentação naturais para cães e gatos, né? E chama Marmitas da Tia Su, a propósito, Ótimo. né? E eu falo daquilo com todo o meu amor também. Então, eu sinto que eu sou uma vendedora. E quando você falou que eu era vendedora, talvez seja Você por é muito esse boa motivo. vendedora, porque, cara, quando nós começamos a trabalhar o Instagram da Dale Carnegie aqui em Dourados, você já estava com a gente, né? Você tinha iniciado os treinamentos com a gente, você já fez vários treinamentos. E é legal que, eu lembro, eu fiquei besta de ver. Porque você postou alguma coisa da Dale Carnegie no teu Instagram. Você lembra, não sei se você lembra do momento exato, mas aconteceu algumas coisas dessas. E a gente estava trabalhando muito forte no nosso Instagram para poder vir gente, para o pessoal conhecer a Dale Carnegie através do nosso Instagram. E aí depois que você postou, começou a vir muita gente pelo teu Instagram. Poxa, Letícia, como que é isso? Tal. E você ia mandando as pessoas pra gente. É bom, funcionou. Cara, você vendia mais o nosso negócio no teu Instagram do que no próprio Instagram nosso, da Dale, né? Então isso foi legal também, né? Foi, ainda esses dias me perguntaram se eu tava vendendo cartão de crédito, porque eu tava pesquisando sobre cartões de crédito e eu achei fantástico o que eu escolhi, aí ele tava contando que ele era maravilhoso e tava muito contente, e falou assim, você tá trabalhando nesse lugar aí? Você vende bem, né, Lê? E, cara, a Letícia, eu acho que, se for contar quantas pessoas a Letícia já indicou pro treinamento da Dale Carnegie, eu acho que dá uma turma nossa, dá uma turma de 30 pessoas, foi muita gente. E as pessoas procuram a Dale Carnegie pela Letícia, isso acontece muito aqui. Então isso diz muito sobre você, Lê, sobre a influência que você tem sobre as outras pessoas, diz sobre a tua crescente, porque quem te conheceu antes, né, na faculdade, fala, caramba, velho, a Letícia tá legal pra caramba, ela cresceu muito, né? E às vezes, vou até confessar aqui, esses dias a gente foi fechar negócio com 3 engenheiras, né? Elas entraram em contato comigo por indicação do Aécio, de uma empresa parceira nossa aqui. E aí eu fui conversar com elas e elas comentaram, poxa, eu sei que a Letícia fez, tal. Eu falei, já sei o que eu vou fazer, vou levar a Letícia junto, né? Beleza, você tem disponibilidade amanhã, tal hora? Opa, tô dentro. Você foi tomar um café comigo, com as meninas. Cara, a hora que as gurias chegaram lá, que viram você lá, falou, caramba,
A Letícia tá aqui, cara, vai ser legal. E as meninas fecharam, porque elas não só ouviram a proposta nossa, mas também uma coisa muito legal, que elas viram a pessoa que fez ali, que é uma referência, tava na frente delas falando assim, cara, pode fazer que funciona. Eu fiz e funcionou pra caramba, né, Lê? Você já teve várias experiências dessa, né? Eu tive, Cássio, e eu sei dizer exatamente o porquê. Foi ainda uma conversa que eu tive com você a respeito disso, que eu falava, Cássio, eu sinto que às vezes a minha energia é meio baixa, eu não consigo ser aquela pessoa que enche o lugar, né? E aí você falou pra mim que isso era uma escolha, que você escolhia ser feliz, né? Então, todo mundo tem seus motivos, eu tenho os meus também, e aí a hora que eu me lembro, eu posso fazer diferente, depende de mim. Então, a hora que você coloca um sorriso no rosto, que você vai pra frente pra enfrentar as coisas começam a vir, né? Você começa a receber o carinho das pessoas ali, a alegria, a energia positiva. Então, eu vejo que isso é uma escolha, né? Então, estar ali todos os dias, trabalhando e dando o meu melhor, com um sorriso no rosto, é uma escolha. Legal. Essa parte é legal, que eu falo bastante disso, né? Porque eu sou um cara feliz pra caramba, né? Então, assim, eu sou feliz independente de qualquer coisa. Eu sou muito positivo. Sim. Eu nasci assim, né? E só que depois eu aperfeiçoei mais esse negócio de alegria, de felicidade, né? Eu falo muito que a gente acorda de manhã e a gente tem a escolha de ser feliz ou de ser triste. A gente não tem o sentimento de ser feliz ou ser triste. Então, porque isso eu posso deixar que esse sentimento me domine. Isso pode acontecer. Mas, cara, o trabalho de ser triste é o mesmo trabalho de ser feliz, né? Sim. Então, pra que eu vou entrar nessa, cara? Porque o cara triste, ele não vende. O cara triste, as pessoas não gostam de estar perto dele. Não quer fechar negócio. Não quer fechar negócio, não quer fazer negócio. Cara, eu não gosto de ficar perto de gente triste, né? E se eu tô perto de alguém triste, eu quero animar ela, né? Porque o que eu mais escuto, né, quando chega... E aí, como tá as coisas? Ai, não tá muito bem aqui, tá assim, né? E quando você fala muito bem, né, Cássio, quando alguém fala isso. Como é que tá? Cara, melhor agora que eu tô contigo, né? Sempre essa, né? É o bordão do Cássio. Melhor agora que eu tô com você, sempre assim. E é único, só você consegue falar. Pois é. E tipo assim, e é verdade. Sim. Porque eu escolhi isso pra minha vida, né? Eu escolhi estar com pessoas, eu escolhi desenvolver pessoas. Cara, como é que eu vou ficar triste com um negócio que eu escolhi? Cara, olha a tua história, Lê. Como é que eu vou ficar triste em compartilhar uma história maravilhosa como essa? E que, poxa, eu posso dizer que eu fiz parte dessa história, dessa trajetória. Cara, é legal pra caramba. Sim. Isso é uma realização. Então, se a gente gosta do que a gente faz, a gente entende que existe um valor, a gente resolve problemas das pessoas, cara, escolher ser feliz com isso. Né? Eu gosto de usar um exemplo assim. Cara, a gente, às vezes um dia, vou pegar o teu exemplo, né? Cara, um dia você sonhou em ter um escritório. Sim. Pô, agora você tem. E outra, não vão nem pegar os 8 colaboradores aí, mas vão pegar o dia que vocês abriram o escritório. Pô, vocês têm um escritório. Pô, era um sonho. Era inimaginável às vezes. Era um negócio que você pensava, cara, será que um dia eu vou chegar lá? Pô, você chegou, você tem um escritório. Cara, como é que você fica triste depois dessa? Exatamente, Cássio. E quando você me falou essa história, né, que eu tô vivendo um sonho meu, eu parei pra pensar e vi que realmente era um sonho meu, porque... no dia seguinte, eu cheguei no escritório exatamente do jeito quando eu brincava quando eu era criança. Porque a minha mãe ainda até me chamava de Maria Tranqueira. Porque eu sempre tava cheio de bolsa e livros e ia pro escritório do meu pai e ficava fingindo que estava trabalhando no escritório. E eu sempre tô chegando assim também no escritório. É com o notebook, é a minha bolsa de academia, é o meu lanchinho que eu vou comer à tarde. Eu sou a mesma pessoa de pequena. Legal pra caramba. Então, realizando um sonho. Então, realmente, hoje eu estou realizando o meu sonho. Legal, que massa. Eu estou vivendo o meu sonho. Pô, não, isso é muito forte, velho. E é legal que, ao mesmo tempo que é uma grande realização, é só o começo. Porque você tem um ROI novo, você tem um objetivo novo. Sim. Né? Você tem um projeto novo, você não para. Tanto é que você tá fazendo outro treinamento que a gente. Sim. Pra se desenvolver mais, pra continuar crescendo, né? Porque a gente tá com algumas ideias, uns projetos novos ali no escritório e também abrangendo a área de regularização ambiental, né? Conte mais sobre isso. A gente está trabalhando com regularização de pátio de aviação agrícola, junto com a Mosman. Ah, legal. Parceira nossa também. Isso, porque a parte de ambiental, ela tá muito vinculada com a parte
de incêndio, né? Porque um depende do outro. E aí a gente começou a abranger essa área rural também, então a gente tá com projetos aí não só em Dourados, nem no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil inteiro. Pô, que massa, hein? Pô, Albino e Calife no Brasil inteiro já. No Brasil inteiro. E é só o começo. Só o começo. Legal. Essa parceria com a Mosman, que é uma parceira da Dale Carnegie também, eu acho que é um ponto legal da gente comentar, que assim, como a Lê fez o treinamento, né, e a gente tem um acompanhamento, a gente é amigo também, a gente conversa muito sobre os resultados, né? Então, poxa, ó, Cássio, esse mês nós vendemos tanto. Então ela manda pra mim, tem meses que ela manda, se comemorando. Ela, poxa, fechamos tanto, que nem esses 4 que você fechou num dia, você não me contou, né? Esses 4 eu tô sabendo agora. Foi ontem. Quinta foi ontem? Aham. Foi ontem que você fechou. Então, eu não tive tempo. Não deu, então, boa desculpa, né? Você se escapou dessa agora. Então, assim, cara, ela inclusive, sempre... um foi da Mosman. Um foi da Mosman. Ó, legal. Então, assim, ó, quando a Lê sempre bate um número, quando ela chega num resultado, fecha um mês, eu lembro que ela sempre manda alguma notícia boa, ela manda uma mensagem, ela comemora. E ela, em janeiro, eu lembro que a Letícia mandou uma mensagem pra mim do faturamento de vocês. Você lembra que você mandou que esse faturamento de janeiro foi o mesmo faturamento do ano passado inteiro? Foi, né, em janeiro que aconteceu isso aí? Fevereiro, agora? Mês passado. um mês de fevereiro. Mês ruim, né? Fevereiro, né? Carnaval, 28 dias. Ai, cara. Fevereiro, cara, o faturamento de fevereiro foi o mesmo faturamento do ano passado inteiro, cara. Não, Cássio, corrigindo, foi do ano de 2019 inteiro, nosso primeiro ano de formado. Do primeiro ano inteiro, cara. Que a gente tinha achado massa pra caramba. Que foi bom pra caramba. Muito bom. E outro ponto legal, o de janeiro. Agora eu acho que é janeiro. Isso, você que eu ia falar confundiu. Da Dale, né? O de janeiro, cara, que ela falou assim, Cássio, no faturamento show também em janeiro, né? Você tá doido. Show. E aí... 80% do faturamento de janeiro foram de pessoas ou de empresas que eram parceiros da Dale Carnegie, fizeram o treinamento junto. Porque aí eu acho que entra uma história também legal, que é o network que a Dale Carnegie trouxe, né, Letícia? Sim. Além de todo o desenvolvimento pessoal, profissional, a Dale Carnegie também trouxe parceiros de negócio, né? Pode falar um pouquinho sobre isso aí? Há muitos amigos também, eu conquistei no treinamento da Dale Carnegie. E eu nunca fui, assim, de muitos amigos. E hoje, quando eu me vejo com o pessoal, eu me sinto tão incluída, eu fico tão feliz, né? Porque eu tive muitos pontos positivos, não só na minha vida profissional, como na minha vida pessoal. Meu relacionamento com os meus pais melhorou muito, né? Meus pais ainda moram no interior de São Paulo, e tem uma coisa, uma história, eu vou contar rapidinho. Vai lá. Que eu entendi qual que é a diferença entre corrigir e influenciar. Né? Você fala que eu sou uma baita influenciadora. E pra mim, a minha maior conquista foi que eu sempre quis que minha mãe fizesse academia, fizesse atividade física. E eu vivia batendo o pé, falando que ela tinha que fazer. Tipo, querendo mandar na sua mãe, Exato. Né? Interessante. A filha querendo mandar na mãe, né? E eu tenho que fazer, porque desde criança eu sempre pratiquei atividade física. E aí ela falava, não, eu já tô velha, mas é agora que tem que fazer, né? É agora que é a fase mais importante. E aí foi quando, em outubro do ano passado, eu falei, olha, mãe, eu tô fazendo academia na Bluefit, agora tem aqui em Marília também, e eu treinando lá, eu posso treinar aqui em Marília também e posso levar uma convidada. E falei assim, vamos comigo? Aí a gente não tava fazendo nada, ela falou assim, vamos. Chegou lá, Caramba, a gente fez uma aula lá, juntas e tal. E quando a gente saiu da academia, ela falou, nossa, a última vez que eu entrei numa academia, eu namorava o seu pai. Isso tem 40 anos que a minha mãe tinha entrado na academia pela última vez. E aí, a minha mãe falou, eu falei assim... ela falou que mudou muito, não tem nada a ver da época que ela tinha, que ela achou muito legal. E aí eu falei assim, eu treinando em Dourados, eu posso treinar aqui. Aí ela falou assim, se eu treinar aqui, quando eu for pra Dourados te visitar, eu posso treinar lá? Eu falei assim, sim, pode. E aí minha mãe falou, eu quero fazer também. Pô, que massa. Então assim, depois que eu entendi que eu não tenho que corrigir, as pessoas que eu não devo corrigir, e as pessoas que eu tenho que influenciar, muitas coisas mudaram. Um exemplo foi isso, e o relacionamento com os meus pais. É muito comum o filho querer mudar o pai, né? E não é a função. Então você arruma um problema, você cria uma barreira entre você e teu pai, tua mãe, no caso. E é comum, cara, porque o filho, ele tem convicção que ele tá certo, né? E ele quer enfiar o negócio no pai. Isso aí a gente conversa todo dia. Eu converso todo dia com os meus clientes. E, cara, essa é a pior maneira. Porque o pai não quer que o filho mande nele. O pai não quer que o filho dê um conselho pra ele. O pai quer ser um pai. É um pai e uma mãe. Quer que o filho seja um bom ouvinte dele.
quer que um filho seja um amigo dele, Sim. que é o que você mudou, Lê. Você passou a ser uma amiga da tua mãe. E aí, poxa, naturalmente, ela, pô, legal o que você faz, eu quero fazer, então a decisão dela, partiu dela. Sim. Isso é uma sacada e também é muita maturidade, né? Eu tava vendo um negócio aqui, Lê, eu queria conversar contigo, a gente já conversou sobre esse assunto, mas eu acho que é um ponto interessante, que é uma pesquisa, tá? É uma pesquisa da Salesforce em 2018. É uma pesquisa que diz assim que 82% dos compradores dizem que a confiança é a chave para fechar uma venda, tá? Então, poxa, é interessante, 82%. O que você acha disso? Você acha que faz sentido? Confiança tem a ver com venda? Ou é mais técnica? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito, porque eu tinha uma baixa confiança, né? Então, essa questão também de eu não ter escritório, isso mexia muito comigo, de não ter escritório. E eu também fui muito... eu tinha uma crença limitante que falava que eu não sabia falar, né? Ou eu falava chorando, ou eu falava muito grossa. Então, com isso, eu já me travava inteira. Era uma pessoa ali que eu tinha que conversar, eu falava, ixi, eu não sei falar. E aí, a hora que Ana, você fala com fulano? Porque eu não vou dar conta. E a Ana fazia. Ela marcava reunião, às vezes era um cliente importante nosso de fora, e ela marcava reunião online e falava lá. E assim, a gente tem uma bagagem, um histórico muito bom, assim, da questão de regularização. E eu sei o meu trabalho. Então, falar com convicção, com confiança pro cliente, isso faz fechar muito negócio. Legal. Eu perguntei meio que sabendo a resposta, né? Porque isso eu sei, eu vejo em ti isso aí. Eu acho que o que mais mudou foi a autoconfiança tua. Você desenvolveu muito isso. E, cara, quando você chega pra falar, você chega pra vender teu negócio, é difícil você não fechar. Porque você tem muita convicção, você tem muita confiança, você passa muita credibilidade. Porque o conteúdo você tem. Eu acho que é difícil a pessoa ter muita confiança e muita credibilidade assim, na hora de falar, mas ela não tem dentro. Porque dela passa vergonha, né? Aí ela vai... Não se sustenta. Exatamente. Ela fecha negócio hoje, amanhã não tem mais. Né? E foi algo que não aconteceu contigo, porque você foi cada vez sendo muito indicada. E aí depois você aperfeiçoou a tua comunicação, pô, você fecha muito negócio. Há uns dias atrás, há um tempo atrás, não sei dizer, você teve uma reunião muito desafiadora. Foi. Você já até sabe o que eu tô falando já? Sei, porque foi mesmo. Vai lá. Me indicaram pra conversar com um cliente, só que ele já falou assim, olha, Letícia vai, só que ele tá com bastante raiva, porque o antigo profissional abandonou o processo no meio do caminho, e ele já perdeu muito dinheiro com isso, porque todas as taxas foram pagas e não tem como reverter, porque ele já tá no sistema dele, e não tem como ressarcir essas taxas. E ele alugou para um lugar muito grande e falou, se não tiver o certificado do Corpo de Bombeiros, eles vão quebrar o aluguel. Então, assim, eles são engenheiros civis. Pá, os dois. Da os tua dois área. sócios. E aí eu falei assim... 2 engenheiros poderosão. Poderosão. E a Letícia Albino foi chamada. E eu fui chamada com esse tamanho todo. Certo. Aí eu cheguei lá, tinha uma mesa, uma televisão, e aí eles sentaram na mesa e falaram assim, explica o que você vai fazer. E aí, em outras situações, isso aí eu já tinha gaguejado inteiro, já tinha, Eu diria não que sei. eu diria que você não iria. Eu já tinha arrumado uma desculpa pra não ir. E aí foi a hora que ele falou, explica, ele colocou na televisão e eu expliquei o que eu ia fazer. Deu show. E é um serviço tão grande que eu ainda falei assim, eu nem sei quanto que eu vou cobrar nisso, né? Pedi pra um amigo meu, quanto que eu passo lá de serviço? Aí ele falou tanto, eu falei assim, tá, vou passar 2 tanto, né? O dobro. Sim. E, inclusive, porque eu precisava da ajuda dele, porque um tempo era muito, muito curto, e ele também trabalha com prevenção, combate a incêndio, e a gente Então fazia desenvolve... sentido cobrar o dobro para poder compensar a demanda. Sim, e esse colega nosso, o Guilherme, ele é o que fez estágio com a gente no Corpo de Bombeiros, é o que fez estágio na outra empresa, e nós trabalhamos com o mesmo segmento. Então, muitos projetos a gente faz compartilhado. Ele faz uma parte, ele trabalha mais com a parte de execução também de obras, né? E projeto ele manja muito bem. Então, eu falei assim, olha, Guilherme, eu vou precisar de um apoio seu, porque o projeto é gigantesco. Aí ele falou, não, beleza. Aí, no que eu fui lá, eles só falaram assim...
na hora que eu passei o valor, eu falei assim, você parcela? Aí... Você falou assim, quando você falou assim, não, vocês têm certeza? Pera lá. Mas vocês têm certeza que vocês querem fechar mesmo? Tipo assim, não, pensa mais um pouquinho aí. E aí foi muito engraçado, porque era um período, assim, de menos de 20 dias. E eu falei assim, não, eu faço, né? Que iria estar no sistema no dia... Era no dia 6 de outubro, esse projeto tinha que estar protocolado. Eu falei assim, não, ele vai estar lá no sistema. Assim, eu me desdobrei, trabalhei muito... pedi apoio, mas... E eles me ligavam o tempo todo, tá dando certo? Você vai conseguir? Eu, sim. Você relaxa. Eu falei assim, dia 6 estará no sistema. Caraca, e dia que massa. 5 à noite, ele já estava no sistema. Pá, ou seja, que legal. dia 6 ele estava lá, conforme o combinado. É legal isso aí, Lê, que isso eu acho que é a grande jogada da autoconfiança na venda, mas junto com a entrega. A entrega é legal pra caramba. Porque, por exemplo, vocês são parceiros da Mosman, que é uma empresa parceira nossa também, que a Cléria e o HG são os proprietários, né? São muito exigentes. Entendeu? Tipo, o nível de exigência deles é hard, o negócio é forte. E, cara, eles gostaram muito de vocês, porque você e a Ana e a Natália, né? Junto aí, a equipe toda, né? Vocês entregam muito bem. Tanto é que vocês estão pegando muita coisa junto com eles aí. Sim. Então eu percebo que vocês não só fazem um bom negócio, uma boa venda hoje, mas vocês fazem uma entrega legal. E isso aí gera um trabalho muito consistente, gera novas indicações. E vocês continuam vendendo e recebendo indicações. Então, vocês conseguem fazer uma boa gestão do teu negócio, né? Eu queria entender assim, ó. Como que você se vê hoje como gestora do negócio? Que hoje você, além da vendedora, da engenheira, que era no começo, você tem um negócio que tem que gerir. Como você se vê como gestora hoje, Letícia? Eu tô muito contente, porque dos nossos objetivos era desenvolver essa gestão na Natália. Então, eu teria que ser a gestora da Natália para ela fazer a gestão. Né? Legal. Essa questão de fazer os treinamentos, tirar as dúvidas ali dos nossos estagiários. Então, eu sinto que eu fiz um bom trabalho, porque hoje mesmo foi um dia extremamente corrido. Eu fiquei fora o tempo todo do escritório e ele rodou muito bem. O escritório funcionou. Muito bem. E a Ana lá em Ponta Porã. Tanto que eu fui hoje no Corpo de Bombeiros, o combinado era que hoje tivesse um projeto no sistema, né? Que eles iriam fazer a vistoria num local. Eu falei, sim, 9 horas ele vai estar no sistema. Aí eles, tá, mas você tá aqui? Como assim? 9 horas, daqui a pouco eu falei, 9 horas ele vai estar no sistema. Eu conheço o meu eleitorado. E aí... Não foi diferente, 9 horas ele estava no sistema, aconteceu a vistoria, o local teve a vistoria, foi liberado o certificado e tudo certo. Tá, legal. Lê, eu peguei uma outra informação que eu acho bem bacana, que é o seguinte, que segundo o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, em 2020, as mulheres representavam apenas 16,23% dos profissionais de engenharia civil no país. Então, e isso hoje não deve ter mudado muita coisa. Então, você é uma mulher em um ramo que é masculino. Porque, poxa, mais de 80% são homens. E isso foi um desafio para você ou não? Me fala sobre isso. Porque as pessoas falam muitas coisas. Eu quero saber o que você sentiu na pele. Cássio, eu confesso que eu nunca senti essa barreira ou algum preconceito por eu ser mulher. Legal. Na verdade, a minha autoconfiança ela é um pouco baixa por conta da minha estatura. Eu sempre tive muita vergonha porque eu sou baixinha e eu achava que eu não passava credibilidade, que eu achava que era o tamanho que me faltava, a altura. Você nunca olhou pro lado que eu sou mulher? Não, era mais a minha estatura mesmo. E aí eu tinha essa barreira, questão do meu tamanho, eu achava que, eu não vou passar tanta credibilidade porque eu não sou alta, né? E aí eu vi que não é questão de tamanho, né? E sim questão de posicionamento. Que legal. Então, assim, conversar com convicção, saber falar com o tom certo com o cliente, isso aí fecha qualquer porta para qualquer tipo de preconceito ou comentários. Então, eu nunca passei essa situação. Antes mesmo, eu ficava meio que me escondendo mesmo. Só que hoje, que eu tô à frente, que eu tô assumindo responsabilidades e que eu tenho... Hoje eu e a Ana ficamos com essa função, né? De vender, de se expor, de ir mais, né? Então, por esse motivo, assim, depois que eu entendi essa questão do que é a confiança, como você constrói, que daí essa minha
pira, assim, de, eu sou baixinha, tirei isso Legal, legal. E isso é bacana porque eu vejo isso acontecendo muito. Teve um dia que a gente foi pra Juti junto, você lembra? Lembra desse dia, não? Cara, a Letícia pegou e falou assim, Cássio, quando você for visitar seus clientes lá em Juti, né, eu quero ir com você, porque eu quero lá visitar o Zé lá na Agrojuti, eu quero visitar o pessoal de Carapó e tal. Eu falei, beleza. Aí partimos um dia, fomos juntos. Cara, eu fiquei com vergonha da Letícia. Sério mesmo, fiquei com vergonha. Paulão, fiquei com vergonha da Letícia. Sabe o que aconteceu? Chegamos no primeiro cliente, Rafael Araújo, lá da Destaque Autopeças. E eu cheguei lá pra conversar com o cara, fazer acompanhamento. A Letícia queria conhecer os caras. Eu conversei 5 minutos com o Rafael, a Letícia começou a vender pra ele. Mas aqui precisa de um extintor, precisa de uma regularização aqui, precisa da... Cara, começou a vender o negócio pro cara. Eu não acredito nisso. Mas, na hora, começou... Eu não acredito. Eu falei, Lê, dá uma disfarçada, vai vender pro meu cliente, meu amigo. Calma. Você treinou bem demais, cara. Cara, ela nem disfarçou, Paulo. Cara, ela já foi vendendo. E aí, beleza, né? Brincadeiras à parte, foi legal. Ela já orientou ele ali. Aí a gente deu uma voltinha em alguns amigos de Carapó e fomos visitar o José Antônio, nosso amigo lá de Juti. Cara, ele tá em construção, ela tá em reforma. Tá até hoje, porque faz pouco tempo essa viagem nossa. Aí ele tá ampliando o prédio lá, tá dobrando o tamanho do prédio. A Letícia chegou. Primeira coisa. Ué, você já colocou hidrante aqui, Zé? Aí, tipo assim, você já conhecia o Zé ou não? Antes, não, você conheceu ele aquele dia? Conheci aquele dia. Cara, eu nem conhecia. Veio falar de hidrante pro cara. E tipo assim, ela falou de hidrante não assim, fazendo uma pergunta, tipo, colocando uma pulga atrás da orelha do cara. E o Zé falou assim, mas por quê? O que eu tô fazendo de errado? Ela falou, não, é só pra entender por quê. Você tá fazendo um negócio grande e tal, e aí depois Maior vai que... 900 metros quadrados. Exatamente, aí depois vai que você desconstrói, deixa tudo bonitinho, coloca calçada, piso, né, pinta a parede, aí já pensou você ter que quebrar pra fazer um hidrante aqui? Cara, eu falei, caramba, ela vendeu, velho. Ela vendeu em menos de 10 minutos, nem conhece o cara não sabe nem o nome dela, ele vendeu. E aí aquele dia foi muito marcante, porque eu pensei assim, na hora eu criei um monstro, né? Porque não era assim, cara. E aquele dia foi marcante, né, Lê? Vendeu pra cá. Tu vendeu pro Zé, né, o hidrante lá, né? Eu fechei ainda, você falou pra mim... O que você falou que ele falou? Que a gente fechou o negócio e ele ainda tava feliz. Não, sim, mas é evidente que ele tá feliz. Falou, graças a Deus, cara, você trouxe a Letícia aqui, ela salvou minha vida. Porque depois eu ia ter que gastar o dobro, o triplo pra poder quebrar tudo isso aqui, pra fazer o hidrante e tal. E tipo assim, cara, e a Lê é especialista nesse negócio de hidrante aí, né? De regularização. E ela fala com muita convicção. Então ela fala assim, você vai ter que quebrar e fazer de novo. Cara, essa convicção, o cara fica com medo mesmo. E tipo assim, você realmente salvou. A gente brinca que você vendeu muito, mas a sua venda é uma venda muito boa. Porque faz bem pro cliente, né? Engraçado que quando aconteceu isso, que teve que fazer um quebra-quebra lá na Bluefit, ainda perguntaram assim, e eu falei, né, tem que fazer isso, isso não tá correto, tem que fazer tais alterações. Aí entraram em contato com o representante lá e falou assim, tá, então marca uma reunião. Aí esse cara chegou e falou assim, quem é o cara? Que falou, que não sei o quê. Aí eu falei, o cara sou eu. E aí eu expliquei, né, os motivos, aí depois deu tudo certo lá. A Blue, tem uma coisa legal da Blue, né? Ali do prédio, que a Blue tem algumas coisas juntos ali, tem várias lojas juntos na Blue, né, Lê? Sim. Você tem um case de sucesso ali, posso dizer assim, né? Porque lá... trocou 2 vezes de profissional. Eu fui a terceira profissional que assumiu ali Quantos anos ficou ali? Desde que surgiu ali, nunca teve regularização. E aquele prédio é bem antigo, porque quem é daqui de Dourados lembra que antes lá era uma transportadora. E aí tirou essa transportadora e agora virou aquele complexo ali. E 2 profissionais desistiram. E quando me procurou, assim, eles já estavam desacreditados. Falou assim, não vai dar conta. Mais uma, entra na fila aí. Pois é. E entregou o negócio. Entregou. Legal. E eu acho legal isso aí, que vocês resolvem o problema. Sim. Então entrega na tua mão que você resolve. Inclusive agora já vai fazer 1 ano que a gente pegou ali o certificado, aí eu mandei uma mensagem pra proprietária, né, falando que a gente precisava renovar o treinamento de brigada e tal. Ela, Letícia, que gostoso voltar a falar com você depois de tanto tempo, porque assim, nesse processo a gente se falava praticamente todos os dias ali pra resolver, e depois que resolveu, aí é só no outro ano que a gente se encontra de novo, né, que o certificado tem validade de 1 ano. Legal. Você é muito recorrente também, né? Sim. E é legal porque você foi a pessoa que trouxe o alívio pra ela, né? Foi, a paz. E, Lê, eu lembrei dessa viagem de Juti, né? Então, essa parte profissional é legal, né? Mas, Paulão, tem um negócio pessoal da Lê, né? Que, cara, o que aconteceu? A gente chegou lá e a gente tinha almoçado, né? E aí a gente tava em Juti, era umas
sei lá, eram umas 2h30 da tarde. Pô, 2h30 da tarde eu tô comendo sobremesa 2h30 da tarde. E a Lê, ela, tipo, ela olhou pra mim e falou assim, eu lembro das palavras dela até hoje, ela falou assim, Cássio, eu preciso comer, porque senão eu vou ficar chata. Tipo assim, ou seja, ela já tava nas últimas. Sabe quando a pessoa já tá nas últimas? Ela falou, tô tremendo. Cara, 2h30 da tarde. Quem é casado conhece bem isso aí, né, Cássio? Pô, é verdade, Quem é casado verdade. conhece esse Cara, esquema. 2h30 da tarde. Aí, lá no Zé, lá na Água Juti, tem uma particularidade que o Zé é muito acolhedor, sabe? É muito acolhedor. E ele, tipo assim, ele gosta que a gente vai visitar a empresa dele e vai visitar a casa dele. Então, a Cristina, que é a esposa dele, que fez o treinamento com a gente também, sempre prepara alguma coisinha pra gente comer. Falei, beleza. Vamos lá, vamos comer alguma coisa agora, então, já que você tá com fome, né? 2h30 da tarde. Mas não come muito também, você falou, porque Falei, não lá come sempre tem muito, comida. porque nós temos que ir lá no Zé, e o Zé sempre faz a Cristina sempre faz um bolinho, faz alguma coisa pra gente comer, né? Aí a Letícia, não, relaxa que não tem crise não. Aí, Juti muito pequenininho, mas tinha uma padaria legal lá, né? Pediu um misto quente, cara, misto Desse quente tamanho? é bruto, misto quente carregado ali de presunto, cara, sério mesmo, E misto queijo. quente top, né? Nossa, é só de lembrar. É. E aí, falei, já que ela vai comer, eu vou comer com ela também. Aí, né, comi um pouquinho também. E aí, eu falei, Lê, qualquer coisa você pega leve aqui, deixa um pouquinho guardado pra casa da Cristina e do Zé lá. Você repara a cara de arteira da Lê, né? Não, Não, pois eu tô Ó. aqui inconformada. Mas você acha que eu não ia contar essa, Lê? Aí, sabe o que aconteceu? Aí, a hora que eu falava pra ele, pega leve, ela fazia assim, ó. Sabe o que ela falava pra mim? Ela fazia assim, relaxa. Fica, tipo assim, isso aqui pra mim não é nada. Eu como aqui, como lá. Aham. Pá. Cara, chegamos lá na casa do Zé, tipo assim, umas 4 horas da tarde, umas 4h30. Cara, a Cristina com um bolo de chipa, acho que era. Eu não lembro, era um bolo muito bom, por sinal. Lógico que você achou bom, comeu metade do bolo. Aí, eu chegou lá e cortou um pedacinho, né? É aquele bolo tipo formato de pudim. Sim. Aí cortou um pedacinho assim e me deu, né? Eu sou acostumado, sempre lá, comi um pedacinho e comi um segundo pedacinho, né? Legal, né? Ok. Cara, a Lê não falava. A Lê Meu não falava. Deus Ela só do ouvia a céu. Cristina. E a Cristina contando e ela pau, velho, no bolo. Aí eu vi, tava metade do bolo só, cara. Daí eu falei, cara, essa menina, eu não sei, né? Não sei pra onde vai. Cara, só que o pior, Letícia, o pior é que nós sabemos disso, né? Que a história não acaba aí, né? Meu Deus Cara, do não céu. acaba. Aí, como a minha família é de Carapó, que é entre Juti e Dourados, que é em Carapó. Certo. A gente ia pra Carapó, foi pra Juti, voltamos pra Aham. Carapó, e eu tinha deixado a minha esposa e o meu filho lá, em Carapó. E aí nós voltamos e passamos pra pegar minha esposa e meu filho, lá na mãe dela, na mãe da minha esposa. Certo. E aí, ela ali conversando, contando história, não sei o quê, isso era 6h30 da tarde. Ou seja, não tinha nem digerido ainda. 2 horas depois Meu do bolo. Deus do céu. Cara, peguei minha esposa, meu filho, e eu falei, vamos passar na minha mãe? Que eu queria ver minha mãe também, né, cara? Vamos passar na minha mãe rapidão. Minha mãe é muito acolhedora, velho. Chegou no portão de casa, no portão da casa dela. Ela recebeu a gente, deu um abraço, ela olhou, oi, você, legal, nem sabia quem que era a Letícia, né? Aham. Que legal, você é amiga do Cássio, da cara e tal. Beleza. Primeira coisa que minha mãe fala, antes de sentar, minha mãe falou assim, olha, se vocês quiserem comer, eu preparei um negócio pra vocês comer, tal, tal, tal. Cara, a Letícia não esperou ela falar o que era o negócio. Letícia. Ela falou, do aí céu. a Letícia falou assim, eu quero. Falou, desse jeito. Eu olhei pra trás e falei, não. Falei, não, ela tá brincando. Eu falei, ela tá fazendo isso só de brincadeira. Porque não é possível. Aí a Karen falou assim, não, obrigado. Eu falei, não, obrigado, né? Lógico, como? Meu Deus. Cara, a Karen... Aí a minha mãe falou assim, vai lá, Karen, esquenta pra ela lá uma mini pizza que eu fiz pra você. A Letícia não falou com a minha mãe, velho. Só... Ah, Cara, não, sério. Aí o pior foi quando a gente entrou no carro, que eu contei pra Karen essa história. Aham. E eu falei, Letícia, como é que você faz isso, né? Como é que você aguenta? Aí ela falou, você lembra o que você falou, não? Da Dale Carnegie? Você falou assim, não, cara, se fosse antes, eu não ia falar. eu não ia Olha aí. aceitar. Destravou todo o potencial da Não, comunicação destravou demais, dela. né? Ela falou, se Exatamente. fosse antes eu não iria comer. Eu não ia comer em nenhum momento. Porque na hora que a mãe dele perguntou, Cássio, você quer? Ele, não. Aí a Karen, não. Aí eu quero. Isso aí. Ô, Cássio, mas que princípios que ela demonstrou aí? Ela não condenou, ela não criticou, ela não se queixou, ela verdade. comeu. Isso é verdade, e é legal isso aí. Isso é um Exatamente. ponto legal, Paulo, que eu falei assim, cara, minha mãe gostou muito de você, Letícia. É. Por quê? Porque a pessoa que é muito acolhedora, quando você chega na casa dela, ela te oferece alguma coisa e você aceita comer,
Cara, você tá elogiando ela. Exato. Entendeu? A Letícia ganhou minha mãe no primeiro pulo ali já. E o que a gente aprende no curso? É despertar um forte desejo na outra pessoa. Se a pessoa gosta de acolher, se a pessoa gosta de fazer, é pra comer e comer fazendo cara de que aquilo tá maravilhoso. Não, e a Letícia não precisa nem pensar pra fazer isso. Isso é então natural pronto. dela, né? Isso aí já acontece naturalmente. E você também falou que a Cristina me elogiou, que eu sou uma boa ouvinte. É lógico, não falava, né? Só comia. Mas é legal, né, Fica a Letícia? dica, então. Tem história, viu? Tem Tem. história. Oh, né? Jesus, que bacana. Ô, Lê, e a gente tocou no assunto do treinamento aqui várias vezes, que o treinamento foi algo muito significativo na tua vida. Você foi a G da Dale Carnegie, né? Você fez o Dale, você fez o treinamento de liderança, você fez o HIP. E se a gente fosse ficar falando do treinamento aqui, a gente ia ficar horas falando do treinamento. Porque, poxa, a Aí gente... tem história pra contar. Nossa, a gente conversa muito sobre isso. E quando a gente vai fechar negócio, que eu vou fechar vendas do Dale Carnegie, já levei a Letícia várias vezes comigo, para usar de exemplo. A Letícia dá tipo um testemunho. Então, assim, se fosse falar disso, a gente podia ficar mais uma hora aqui vendendo o nosso negócio aqui. Mas eu queria pegar, assim, um ponto, talvez, do Dale ou dos treinamentos avançados que você fez. Um ponto muito marcante, assim. Né? Fora o que você já falou, de autoconfiança. Talvez você tenha que falar algo sobre isso também, que isso te marcou mais. Mas talvez, cara, no HIP ou no treinamento de liderança... O que foi algo que te marcou muito dentro da Dale Carnegie? Bom, não tem como não falar, eu já falei, é justamente essa questão da autoconfiança. Porque eu tinha baixa autoestima, baixa confiança, a questão de não achar também, às vezes, que eu merecia, né, por estar ali, meu esforço. E cada treinamento, ele teve um impacto muito positivo na minha vida, né? E todos eles são uma soma, é um conjunto de coisas que tem dado tanto certo, né? E até o treinamento de vendas, que é um que eu tenho muita vontade de fazer, e você ainda falou, o treinamento de apresentação de alto impacto vai fazer você vender mais do que o treinamento de vendas. É verdade. E isso fez muito sentido, né? Com base no que eu comentei a respeito da reunião que eu tive com aqueles engenheiros, né, que me causaria, era uma situação que me deixaria com muito medo, insegura, e eu nunca imaginei também que, eu até estava relembrando essa semana no carro com a Maria, que é minha estagiária, que ela disse que assistiu e tinha gostado do mini curso que eu dei aqui na Unigran, né? E eu falei assim, nossa, e naquele dia eu lembrei que eu apresentei um trabalho em toda a faculdade, e ainda porque eu não tinha o que fazer, eu era obrigada. E nessa apresentação eu ainda gaguejei toda, e a minha amiga Camila, ela ainda tomou as frentes ali, é isso aí, a Letícia falou, é isso aí. Eita, né? nós. Complementando aqui a Letícia, Pá. então assim, aí eu falei, nossa, tô salva. E não era, sabe? Na verdade eu era me afundando. Então assim, não que eu não tenha medo de falar, né? Que eu tremi na base quando falou que era 95 alunos que eu iria ensinar. Mas, assim, colocar essa energia, ter esse pensamento, não, eu vou conseguir ter essa confiança de que vai dar certo, porque é uma coisa que eu sei fazer, né? Então, atuar com entusiasmo e será um entusiasta, né? Então, assim, falar, não, eu vou e ir com medo mesmo... Foi uma coisa que eu construí muito forte em mim, que antes eu não tinha. Eu falava, eu tenho medo, então eu não vou. Legal. Ótimo, Letícia. Essa frase aí, atue com entusiasmo e serás entusiasta, é uma frase que eu gosto muito, que eu faço isso também, fiz muito isso, né? E faz ainda. E sim, fiz muito, faço muito, né? Então isso aí foi muito forte pra mim. No começo era mais difícil fazer, hoje é mais fácil. E essa frase, né, pra quem ainda não fez os nossos treinamentos, essa frase ela significa assim... O que é atuar? Atue com entusiasmo e serás entusiasta, né? O que é atuar? Atuar é fazer um teatro, vamos dizer assim. É fazer uma atuação. Mas não um teatro de um fingimento. É agir com entusiasmo. Então, você age com confiança. Você coloca confiança, coloca energia. Você coloca vontade naquilo. Naturalmente, você se torna uma pessoa que desperta o desejo, que fecha negócio. Então, quando você faz algo, faça com todo o coração. Faça com toda a energia, faça bem feito. Eu gosto de falar uma coisa que o pessoal fica bravo comigo, né? Que eu tô errando o português, né? Que eu falo, não faz feito, faz fazido, né? Faz fazido mesmo. Tem que fazer fazido o negócio, sabe? Porque aquele negócio de pegar para fazer, sabe? Então eu acho que essa a palavra que não existe, que é fazido, ela é a palavra que define entusiasmo, de fazer bem feito, de ir com gosto, de demonstrar vontade, de demonstrar energia.
e é legal pra caramba. E quero agradecer a Letícia aqui, né? Já correndo pro nosso final do podcast aqui, que foi legal pra caramba. Eu gostei, porque isso aqui é o que a gente conversa todo dia, né, Letícia? Quando a gente tá junto, assim, esse é o tipo de papo que a gente bate, né? Que é gostoso, né? Eu gosto pra caramba. Ficaria mais umas 2 horas aqui, mas não dá, né? O Paulo tá querendo ir embora, ele tá meio que dando tchau pra gente. Eu acho que ele tá... Ele quer ir na academia. Ele tá querendo ir na academia, deve ser isso Que aí. nada, eu tenho um bolo de chipa pra comer agora. Olha lá. Falei do bolo de chip e já Me cresceu inspirei hoje. com a história. Olha lá. Então, cara, queria ficar mais tempo aqui. Ficaria fácil mais tempo aqui, mas vamos caminhar por fim. Quem ouviu falar do treinamento da Dale Carnegie aqui nesse podcast pela primeira vez, ou conheceu a Dale Carnegie pela primeira vez, talvez você não tenha uma convicção do que seja a Dale Carnegie ainda, né? Então, nos procurem aí, Paulo, né? Onde que o pessoal acha a Dale Carnegie aí? Bom, pessoal, a Dale Carnegie está disponível na imensa maioria das redes sociais, mas o jeito mais rápido de você falar com a gente agora mesmo é entrar em contato no nosso Instagram, via Dale Carnegie Dourados. E se você está assistindo esse episódio pelo YouTube, aqui mesmo no YouTube, na descrição vai ter um link que você pode clicar e ir direto para o nosso Instagram para conhecer já um pouco mais do nosso trabalho, entrar em contato com um de nossos consultores, o Cássio, o Emerson, o pessoal, show de bola. Ok, moçada, pode seguir a gente lá nas nossas redes sociais pessoais também. A minha é Cássio.Viegas. E a tua, Lê? Enge.albinocalife. E da empresa? Enge.albinocalife. Tá. Desculpa. Então, segue a Letícia, me segue lá. Qual que é o teu, Paulo? O meu é o Budny Paulo, B-U-D-N-Y Paulo, lá no Instagram. Pode me acompanhar, todo o trabalho que a gente faz por lá. Lá você vai conhecer o nosso negócio, você vai conhecer esse treinamento que é o Dale Carnegie Course, que é um treinamento que foi fundado em Nova York em 1912. É um treinamento que tem 110 anos, está há mais de 55 anos aqui no Brasil. Então a gente tem muito know-how de negócio, a gente sabe muito fazer esse negócio funcionar, a gente sabe na prática. Então o profissional ele vem para nós com uma teoria muito boa, mas ele não sabe na prática como fazer o negócio acontecer. Um pouco do que a Letícia contou aqui, né, das evoluções dela. E também tem aquele profissional que é um profissional muito experiente, que ele dá muito murro em ponto de faca, ele trabalha, ele corre atrás do vento, ele sofre, não tem tempo, e a Dale Carnegie tem uma expertise muito boa em trazer esse know-how para facilitar a vida das pessoas, para você não demorar 30 anos para desenvolver alguma coisa, que talvez você poderia desenvolver em 12 semanas, que é o nosso negócio. A gente adianta muito o teu tempo, a gente reduz o tempo para você desenvolver o teu negócio, a tua vida. A gente trabalha muito com comunicação, controle de preocupações, estresse, ansiedade, autoconfiança. A gente trabalha liderança. Então, a Dale Carnegie é um treinamento completo, tá? Para todas as áreas, para todos os tipos de profissionais, para todos os tipos de pessoas. E acho que a melhor definição que eu já ouvi para falar da Dale Carnegie é que a Dale Carnegie revela os nossos pontos cegos. Então, o cara tá lá, eu quero fazer o treinamento para melhorar a minha venda. Mas, cara, ele não tem noção de onde ele está errando. E quando ele faz o treinamento, ele descobre onde está a falha dele. E aquilo ali vira uma chavinha na vida dele, e aumenta o faturamento, melhora os relacionamentos e é fantástico. Letícia, muito obrigado pelo bate-papo aí, né? Foi legal pra caramba trazer, eu digo assim, não só o bate-papo, mas foi legal mostrar o nosso bate-papo para as pessoas. Porque esse é o bate-papo que a gente sempre tem. Então, muito obrigado, é um prazer poder estar contigo, foi um prazer poder participar dessa conversa contigo e também um prazer poder te acompanhar durante toda essa trajetória. E, cara, vai ser legal. Daqui pra frente tem muita coisa. Daqui um dia nós vamos fazer um outro desse, né? Nós dois juntos de novo, quem sabe? E vai ter muito mais história pra contar pra galera. Sim. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade também de compartilhar a minha história, né? E espero motivar, incentivar as pessoas que estão aí iniciando a carreira como engenheira, querendo entrar pro empreendedorismo. Então, eu espero poder ajudar. Ajudou pra caramba, velho. Ajudou na prática, né? Porque tem muito palestrante na teoria, né? Agora, você olhar na prática a vida de alguém que começou batendo de loja em loja e hoje é referência na área, é legal pra caramba, né? Então, quer saber como é que faz? Pergunta pra Letícia que ela manja do negócio, tá? Moçada, vocês estão ouvindo a gente aí, muito obrigado. Paulão, obrigado aí pela parceria, pelo feedback aí, obrigado por ficar, vamos dizer, conduzindo a gente da melhor maneira possível, com a elegância e com a expertise que você tem nesse negócio aí. E, moçada, vocês estão nos ouvindo aí, que curtiram o nosso podcast,
Fiquem ligados aí para as próximas postagens, para os próximos podcasts aí, e vocês vão aprender muito com a gente, e a gente também quer trocar uma ideia com vocês aí futuramente. Um abraço, moçada!